Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro do ciclo de palestras da Residência TIC Software de Serra Tech. Hoje a gente tem aqui conosco o Vladimir Carvalho. O Vladimir é presidente e fundador da Alterdata, faz parte da diretoria do Serra Tech, e a Alterdata é uma das empresas fundadoras do Serra Tech também, né? Grande parceiro nosso. Então, hoje o Vladimir está aqui para falar sobre comportamento de sucesso do profissional de TI. Bom dia, Vladimir, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença hoje no meio do feriadão, né? Pois é, bom dia, Silvana, bom dia a todos. Nós vamos ficar aqui um tempinho hoje, batendo um papo aqui, que eu espero que seja importante para vocês, para entender um pouquinho aí de quais são as expectativas do mercado em relação aos profissionais de TI, que podem, assim, acelerar a estrutura de crescimento na carreira de todos vocês. Nós estamos no meio de um feriadinho aqui, todo mundo concentrado, querendo melhorar, isso é muito bacana. Eu estou com a casa aqui cheia de netos aqui, mas me tranquei aqui no escritório para estar com vocês aqui um pouquinho, e eu espero que valha a pena para todos vocês. Vamos em frente? Posso começar, Thaís? Silvana? Vamos em frente. Então tá bom. Deixa Aproveita eu essa compartilhar. Oi, desculpa, fala. A palestra do Vladimir é sensacional, então avisa lá o pessoal para eles não perderem. Vale muito a Deixa pena. deixa eu pedir uma coisa para vocês. Lá no final, nós vamos abrir para umas perguntas, então é bom que vocês usem papel e caneta durante a apresentação. Eu uso muitas metáforas, então é muito importante vocês anotarem frases de efeito, que são essas frases são importantes para memorização de alguns conceitos e mudanças de comportamento. E é muito importante que vocês entendam que esse projeto do Serra Tech é um projeto que a gente quer inspirar outras pessoas. Nós não queremos só concentrar em vocês. Então, seria muito bom se durante a apresentação, dos slides que eu vou fazer, se vocês tirassem foto e publicassem nas redes sociais para motivar outras pessoas. O mercado de tecnologia precisa muito de bons profissionais e eu acho que vocês podem ajudar propagando a marca do Serra Tech, curtindo, tira uma foto, curte, publica, comenta, para a gente fazer um barulho aí no mercado, tá bom? Vamos lá. Muito legal isso, Vladimir, porque vai fortalecendo a própria formação deles, né? E uma coisa que é muito bacana, a gente está com inscrições abertas para o processo seletivo agora do segundo semestre, e hoje em dia a maior parte das pessoas vem procurar o Serra Tech por indicação pessoal, né? Ou seja, vocês divulgando aí para os colegas de vocês, né, que fazem o efeito. O Leandro está fazendo ali que ele indicou para 2 pessoas. Não, isso fortalece a profissão de todos nós, então isso é muito importante. Vamos em frente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um segundo. Já deve estar aparecendo aí, não está? Show. Então, vamos em frente. A minha formação, eu sou graduado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Empresarial, MBA em Negócios. Atualmente eu estou com 59 anos e já ganhei prêmio de várias vezes de empreendedor do ano, de diversos institutos, já atuei fortemente em várias instituições, inclusive o Serra Tech, de tanto que eu acredito nesse trabalho coletivo. E eu sou fundador da Alterdata. A Alterdata é uma empresa que nasceu quando eu tinha 25 anos de idade, meu sócio tinha 20, e nós estamos com 34 anos atualmente, completando agora esse mês que vem 34 anos. É uma companhia que tem 2.400 colaboradores, é a 5ª maior empresa de software do país e ela tem sede em Teresópolis. Ela nasceu em Petrópolis, quando eu fui fazer faculdade em Petrópolis, e hoje ela tem sede aqui em Teresópolis. Então, significa que a gente está numa situação que é possível pensar em diversas frentes de trabalho. Observe o seguinte, vocês estão entrando para um setor que é um setor extremamente importante e é um setor carente. Essa estatística que eu estou mostrando aqui para vocês é uma estatística de 2019. Em 2019, nós tínhamos 21 mil empresas de software no Brasil, 167 mil empresas ativas. Então, elas têm um volume grande e ela abre continuamente. 21 mil são abertas por ano, para vocês terem uma ideia do volume que existe.
30 mil empresas, quase 31, são empresas desenvolvedoras. Outras fazem outras coisas ligadas à tecnologia, mas 30 mil delas precisam de programadores, precisam de pessoas que estão escrevendo códigos. Isso significa que nós estamos dentro de uma profissão carente, que precisa de gente. Tem salários altos, acima da média. Então, se nós pensarmos em remuneração, são uma das remunerações mais altas que tem no mercado atualmente, são as profissionais de TI. A gente percebe que as lideranças de TI têm um peso importante também. Elas recebem 44% a mais do que o pessoal de programação da base. Isso significa que ser líder é muito importante nesse processo. Nesse momento, existem 420 mil vagas abertas no Brasil para programadores que não são preenchidas, que precisam de pessoas como vocês. Então, vocês estão na veia de ter uma carreira super próspera, super bacana, como a minha que eu fiz quando eu comecei a trabalhar lá em 1982. Em 1982 que eu comecei, a Alterdata foi fundada em 89. Eu era um programador, então de 82 até 89 eu escrevi muito código. Depois que a empresa foi fundada, eu continuei sendo um programador. Num dado momento, a empresa começou a ficar maior, eu migrei para outra função. Eu fui para uma outra parte do processo. Se nós pensarmos em distribuição geográfica, as empresas estão mais ou menos assim. A grande maioria está aqui na região sudeste, e você vê que tem menos aqui no nordeste, menos ainda no norte. Porém, uma coisa mágica aconteceu de 2020 para cá. Porque 2020 para cá houve a pandemia e mudou o processo de home office. Isso significa que qualquer pessoa em qualquer lugar pode ter trabalho em qualquer lugar. Isso significa que as pessoas que estão se formando lá em Manaus, elas podem ser contratadas pela Alterdata. E vice-versa. Quem está aqui, você pode ser contratado por uma empresa de software que está lá em Manaus. Então, isso é muito legal e é muito bacana, só que exige, para que isso funcione, alguns comportamentos. E aí é o foco dessa apresentação. Porque quando você está sozinho, em home office, se você não tiver capacidade de se auto-administrar, você vai ser um profissional fracassado. Não adianta você saber 20 linguagens, ser o gênio do curso do Serra Tech, se você não tiver comportamento. Porque ninguém vai querer que você trabalhe numa empresa se você não é disciplinado, se você não faz as entregas, se você não tem compromisso. Uma série de detalhes que eu vou desenvolver ao longo do nosso papo aqui. Porque, como você pode ser contratado por qualquer empresa, em qualquer lugar, aqui ou no exterior, é possível você trabalhar em Teresópolis, em Petrópolis, em Friburgo, ser contratado por uma empresa na Suécia, na Holanda. É importante que você consiga ser autogerenciável. A grande maioria das empresas, elas estão focadas, pensando aqui em quantidade de empresas em relação a faturamento, em tamanho. Observa que isso aqui são as empresas que faturam de 81 a 300 e poucos mil reais por ano. Observa que elas são 74% das companhias. Significa o seguinte, a maioria das empresas de software do Brasil são empresas pequenas, não são empresas grandes. A Alterdata, por exemplo, ela está lá embaixo. A Alterdata fatura esse ano 350 milhões por ano. 350 milhões. Então, ela está lá nesse pedaço aqui, ó, de 300 a 500. Ó. Ela é 0,02 das empresas. Nós somos uma exceção. Então, é muito bacana ser a exceção numa região como a nossa, que é uma região pequena, são regiões pequenas, nós não somos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nós não somos uma metrópole, mas nós temos capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então, as empresas que são maiores, elas têm maior capacidade de investimento, então a carreira ela tem mais ascensão de carreira, porém, a maioria não são as grandes, a maioria são as menores. E isso, vocês vão se deparar com isso quando vocês começarem a ser contratados por essas empresas. Se nós pensarmos em idade, nós vamos ver que a Alterdata tem 35 anos, né, 34 anos. Ela é 1,2% das empresas do Brasil. Empresa com mais de 30 anos só tem 1,2%. Ou seja, as empresas elas morrem no meio do caminho. Então, empresas menores, olha só, 44% delas, elas estão com 0 a 5 anos, são startups. As startups estão começando agora. Passou de 6 a 10 anos, são 21%. Então, nós somarmos esses dois aqui, 44 com 21, 65% aproximadamente são até 10 anos de vida.
Por que isso aqui acontece? Por que essas empresas não passam para cá? Porque tem comportamento. Muitas empresas de startups, elas são empresas que elas têm uma ideia legal, têm um produto legal, mas falta comportamento empreendedor, falta relacionamento com o cliente, falta aspecto de marketing, jurídico, uma série de coisas que faz com que ela não consiga trafegar e navegar bem por essa jornada para chegar até aqui. Esse é um trabalho que instituições como o Serratec têm que fazer muito, que é preparar as empresas para elas conseguirem terem essa navegabilidade, elas serem adaptáveis a outras realidades, a transformações que o mercado está acontecendo. Então, a profissão de vocês é uma profissão que vocês nunca estão prontos. Isso é uma coisa importante para botar na cabeça. Você está saindo do Serratec agora, normalmente, quando a gente sai de um curso técnico, vocês vão sair o dia que o Serratec fala assim, agora terminou o curso. Em geral, a gente pensa assim, ufa, graças a Deus, agora eu estou preparado. Está tudo errado. Na verdade, você não está preparado nada, porque você não está preparado nunca. As tecnologias mudam de tal forma que daqui a 2 anos, 3 anos, você está ultrapassado. Se você não conseguir entrar na veia da profissão e entender que você precisa ter uma coisa para ter um aprendizado contínuo. Então, em 2021, estava acontecendo uma coisa que era o volume de contratações. Em 2021, 5% das empresas estavam demitindo, 72% delas estavam contratando. Olha esse gráfico aqui comparado a esse de lá. Vocês estão entrando no mercado num momento excepcional. As turmas do Serratec que se formaram lá atrás não tiveram essa vantagem que vocês estão tendo, porque as empresas precisam. Porém, o grau de exigência dessas companhias é mais alto também. Elas precisam que você tenha conhecimento técnico, mas ela precisa que você tenha comportamento. E esse comportamento está ligado diretamente a umas coisas que eu vou comentar aqui com vocês. Olha que bacana essa estatística do LinkedIn. O LinkedIn, há pouco tempo atrás, liberou uma estatística mostrando as 15 profissões emergentes mais prósperas em 2020. Das 15, 9 delas eram de tecnologia. Das 15, 9. Não falou de medicina, de advocacia, não. São coisas ligadas à segurança, à programação, a uma série de aspectos ligados à área tecnológica. Então, mais um reforço de que vocês fizeram uma escolha super certa. A gente sabe que você aprender do zero a ser programador é complexo, a gente sabe que demora, a gente sabe que o curso Serratec, em 6 meses, ele não é mágico, não tem a capacidade de transformá-los em seniors muito rapidamente, mas ali você entende se você dá para coisa ou não dá para coisa. E por que isso é importante na nossa profissão? A gente entender essas pegadas. Futurólogos como esse aqui comentam que os próximos 20 anos vão acontecer mais coisas do que os últimos 300 anos. A sociedade está em transformação violenta. Isso significa que os próximos 20 anos vão acontecer mais problemas de transformações que os últimos 300. E eu não estou falando de tecnologia, um carro que voa, um novo iPhone, não. Eu estou falando de tudo. Relacionamento humano, expectativa de cliente, a método de aprender, como é que você lidera pessoas, tudo está em transformação. E isso pode ser uma ameaça para alguns e pode ser uma oportunidade para outros. Então, quando você entra para uma profissão e você está com a mente aberta, que você não está pronto nunca, que você está em adaptação a uma mudança que está acontecendo social, você está em vantagem em relação aos outros, que já estão no conforto, que já tem sua profissão estável, que final de semana ele quer ficar só tomando uma cervejinha no churrasco com os amigos, e não quer ler um livro, não quer um congresso, não quer assistir um vídeo no YouTube, não quer assistir uma apresentação como essa que nós estamos fazendo aqui agora. Então, a maneira com que você se comporta está totalmente ligado às chances de sucesso. Nietzsche, o filósofo, fala o seguinte: o mundo é do livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser na vida. Só temos uma certeza: você tem que assumir que no futuro, as consequências do futuro estão ligadas ao que você está fazendo no presente. Ou seja, o teu futuro é altamente dependente das suas ações que você tem no presente. Então, se você quiser ficar sentado na calçada ali, tomando cerveja o dia inteiro, você pode, livre-arbítrio. Agora, isso vai ter consequências lá na frente. Então, essa construção de carreira, na nossa área principalmente, ela é mais acelerada que em outras áreas.
Ela precisa que você tenha mais essa gana de querer aprender uma coisa nova, querer estudar uma coisa nova. Isso é muito importante. E nessa fase agora, mais ainda, porque as mudanças estão acontecendo. Então, tem muita oportunidade na sua frente. Você vai ver coisas que outras pessoas de TI, há uns anos atrás, não viram. Por exemplo, grandes paradigmas atuais estão sendo quebrados. Comando e controle. No passado, eu tenho uma empresa de TI, uma empresa grande, a gente comandava e controlava pessoas com certos métodos para você definir o que cada um tinha que fazer. Então, você era muito mais controlador, o líder, a companhia. Hoje, o comando e controle quebrou. Então, significa que as pessoas, vocês que vão estar entrando para algumas empresas agora, vocês têm mais poder de decisão. Você tem que ter mais capacidade de gerenciamento. Você vai ser menos controlado, mas você vai ter que ter as entregas que você está se comprometendo. Então, quando alguém te entrega um projeto, não vai ter um líder no passado. No passado, nós tínhamos um líder olhando todo dia se as pessoas estavam fazendo aquilo. Hoje, não. A gente dá e cobra daqui a uma semana, 15 dias, um mês. E você tem que fazer a tua entrega. Se vai trabalhar como, do jeito que você quiser, você está com mais liberdade. Isso é muito legal para algumas pessoas. Só que isso é o caos para outras. Tem cheio de programador sendo demitido porque não consegue fazer as entregas. E pessoas boas, mas ela não se acostumou a se autogerenciar. Recursos humanos. Essa palavra recurso humano mudou. O que nós queremos hoje são pessoas que fazem parte de um processo. Humano não é recurso mais. Antigamente havia recurso humano, recurso físico, recurso financeiro. Humano era recurso. Hoje não. Hoje nós queremos as pessoas que se sintam parte do processo como um todo. Para isso você tem que opinar, dizer, dar sua opinião e pensar o que você pode melhorar a companhia que você está para construir essa empresa do futuro. Isso é muito importante. Posições definidas. Antigamente nós tínhamos posições certas. Nós tínhamos coisas que estabeleciam. Eu sou um programador de sei lá o quê, da uma linguagem de Python, por exemplo. Aí eu fico só naquilo ali. E fico preso àquela coisa. Hoje não. Hoje o mundo é tridimensional. Você vai ter que entender de uma coisa, entender de outra, entender um pouco de banco de dados, daqui a pouco você migra de uma linguagem para outra, daqui a pouco você migra para uma outra funcionalidade, para uma outra competência. Você não pode ter a cabeça tão fechada àquela coisa que você sabe hoje. Porque é possível que essa coisa que você sabe hoje não serve para nada no futuro. Que ela pode ser destruída no futuro, porque a tecnologia mudou. Então, a cabeça tem que estar mais aberta e mais tridimensional. Foco no sistema e foco no processo. No passado, a gente estava focado nos sistemas que nós fazíamos. As empresas de software estavam muito focadas no produto. Hoje, não. Nós estamos focados hoje no processo, no cliente. E como aquilo acontece? Para você ter uma ideia, antigamente o programador ficava dentro de um laboratório, desenvolvendo software. Hoje, tem um programador nosso indo lá dentro do cliente ver como é que o sistema está se comportando no cliente. Ou vendo o usuário operar, entendendo as dificuldades que o usuário está tendo com a aplicação, por que a interface é muito ruim, por que o cliente liga muito para o suporte, porque a interface não foi bem feita. O programador está focado em resolver um problema do cliente e não mais em fazer um software. O que eu quero de um programador? Quando lá no Alterdata eu contrato um programador, eu não quero que ele programe. Eu contrato um programador e não quero que ele programe. O que eu quero? Eu quero que ele resolva um problema do cliente através de um software. Ele não está sendo contratado para escrever um software. Ele está sendo contratado para resolver um problema do cliente através de um software. Isso é completamente diferente. E isso é um mindset que você tem que ter. Sempre que você está fazendo um software, você não está fazendo um software para você, porque ele é lindo, maravilhoso, com a cor bonitinha, tem uma florzinha andando na tela. Você está fazendo porque o cliente quer, porque o cliente precisa, porque o cliente tem uma necessidade. Software é o seguinte, gente, é diferente de roupa, é diferente de carro. Eu acordo de manhã, espreguiço, e falo assim, putz, que vontade de trocar de carro. Pô, tinha vontade de ter um carro melhor. Eu acordo assim e falo assim, puxa, que bacana, estou à vontade de comprar aquela camisa bacana para eu ficar chique. Não existe ninguém que acorda de manhã e fala assim, ai, que vontade de comprar um software. Que desejo de comprar um software hoje. Não existe isso. O cliente tem um problema, ele tem uma necessidade. Então, nós somos um bombeiro, nós somos um médico, nós somos alguém que resolve um problema. Se você desfoca disso, a tua profissão fica prejudicada. Importância dos cargos. Caiu.
Antigamente, nós tínhamos cargos que davam status. Diretores ficavam em salas trancadas de vidro. Acabou isso. Os diretores estão dentro das trincheiras de guerra junto do time. Os gerentes estão lá dentro dos clientes, junto com os programadores. Os cargos foram desmontados e ganhamos muito mais poder colaborativo. Então, se você não gosta de trabalhar em equipe, você está com problemas. Se você não gosta de escutar os outros, você está com problemas. Se você não gosta de escutar críticas, você está com problemas. Porque nós estamos hoje numa profissão mais igualitária e mais colaborativa. E isso é muito importante. Para você ter uma ideia como é que isso vem mudando, essa estatística foi tirada de uma palestra da IBM. O gráfico de cima é antes da pandemia. O gráfico de baixo é depois da pandemia. Lá em cima, todo mundo trabalhando na empresa, aqui todo mundo em home office. Programadores. Olha o que acontecia antes. Isso aqui são os horários, de 8 da manhã às 6 da tarde. As pessoas chegavam na empresa e a linha é a produtividade. A produtividade ia subindo, chegava a 9 e pouco, ela dava uma caidinha, pode ser um café, alguma coisa que a pessoa tomava, depois ela subia e entrava em produtividade máxima, das 10 horas até perto de meio-dia, parava para almoço, depois voltava lá pelas 15, e às 16 a turma começava a desacelerar. Olha o que acontece hoje. As pessoas já começam no trabalho com produtividade alta, para almoço e rapidamente ele volta com produtividade alta. Isso significa que o home office para desenvolvedor, ele funciona, ele dá certo. O que não funciona é para algumas pessoas. E é por isso que eu espero consertar esse aspecto em todos vocês, porque a cabeça nossa ela tem que estar focada em 3 elementos, sempre. Essa é uma tela importante para tirar uma foto e você botar um quadro na sua frente e olhar para isso todo dia. Você tem que aprender sempre. Não achar que está pronto nunca. Nós sempre temos coisa para melhorar, ou em comportamento ou em conhecimento técnico. Nós temos que entender de gente, de ser humano. A sociedade hoje, tecnológica, ela vive do coletivo, não mais do indivíduo. Não tem mais um gênio na empresa que define tudo. É o grupo que entende. Por isso, você tem que entender como é que essa coisa funciona. O Serratec deu um trabalho de equipe, mas chato demais trabalhar em equipe, porque tem um cara que é um mala, que é mal educado, tem outro que fica na minha aba e não faz nada. Essas pessoas estranhas desse tipo são pessoas que existem na sociedade. Você tem que aprender a lidar com essas pessoas, porque é lidando com elas que vai te dar capacidade de exercer melhor a profissão. E a outra coisa são indicadores de performance. Você tem que entender que tudo que você faz tem que ser medido. Medido. Quanto tempo eu demoro? Quantas horas? Quantas funcionalidades eu fiz? De que grau de complexidade? Que retorno está dando? Quantos clientes conseguiram atingir? Qual é o tempo que o cliente absorve o conhecimento daquilo? Tem que medir. Porque se nós estamos numa sociedade muito rápida, nós temos que jogar coisas no mercado muito mais rapidamente que antigamente. Isso significa que nós temos que medir essas coisas para saber se está dando certo ou não, ajustar na semana seguinte, melhora um pouquinho, mede de novo, na outra semana você ajusta mais um pouquinho, melhora de novo e entra num processo de melhoria contínua. A melhoria contínua é muito importante com essas 3 engrenagens. Aí sim, nós estamos falando de um profissional ligado a essa estrutura de você estar evoluindo continuamente. Esse slide aqui ele é bem importante, eu vou passar um vídeo agora de uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, que ela dá uma pegada importante para vocês. Olha só, nós estamos falando de uma sociedade que muda. Qual é a grande ameaça de uma sociedade que muda? É você não perceber a mudança. Então, por exemplo, eu sou programador de uma linguagem e eu estou trabalhando nisso, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, estou lá ganhando meu dinheiro, tendo minha vida, tudo direitinho. Um belo dia, a empresa vira para mim e fala assim, olha, você vai ser demitido porque nós vamos trocar essa linguagem, vamos botar outra. E você fala assim, poxa, mas peraí, cara, ninguém me avisou? A sociedade é assim, não avisa. Você tinha que estar percebendo que algo estava mudando. Quando você tem consciência de que você não sabe, você estuda. Qual é a ameaça dos dias de hoje? É você não ter a consciência que você não sabe. Se você não sabe que você não sabe, você não tem como melhorar. Vou dar um exemplo. Filosofia. Olha a minha mão. Eu sei que existe um país chamado Alemanha. Eu também sei que nesse país se fala alemão. Terceiro elemento agora. Eu também sei que eu não sei falar alemão.
Eu sei que eu não sei falar alemão. Se eu sei que eu não sei, sem problemas. Eu vou fazer um curso, eu vou contratar alguém que fale para me ajudar, eu vou fazer alguma coisa. Qual é o problema hoje? É quando eu não tenho a consciência que eu preciso saber. Então, para você resolver esse problema, você tem que estar antenado continuamente, assistindo vídeos, olhando, lendo um livro, ou participando de um seminário, para você olhar as tendências do que está vendo. Preste atenção nesse vídeo, que eu vou relatar depois um pouquinho sobre ele. Olha que bacana. Ih, eu acho que eu não botei o som. Pera, tá com som, Silvana? Acho que não, né? Tá baixinho, eu acho que tá vindo pelo teu computador. Acho que tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Não, eu esqueci. Agora eu acabei de lembrar. Espera aí. Nem lembrei que eu ia passar o vídeo aqui. Espera aí. Realizada com alunos brasileiros de 15 a 16 anos, mostrou que apenas metade deles eram capazes de identificar a ideia geral em um texto. Outra pesquisa, agora mais abrangente e feita com pessoas em idade de trabalhar, mostrou que apenas 8% das pessoas são plenamente capazes de entender e se expressar por meio de letras e números. Porém, quando vamos até os comentários de qualquer vídeo aqui no YouTube, principalmente aqueles que precisam de um posicionamento forte, vemos por lá uma chuva de pseudo-intelectuais que pensam saber tudo sobre tudo, que debatem como se fossem especialistas no assunto, mas que bem provavelmente fazem parte da lista de pessoas que não conseguem interpretar um texto. A pergunta que fica na minha cabeça é: por que os mais burros sempre pensam que são os mais inteligentes? Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje vamos estudar o efeito Dunning-Kruger, que explica exatamente o porquê desse efeito desastroso acontecer. E existe um teste fácil que você mesmo pode fazer com seu grupo de amigos, e que é o seguinte: escolha alguma habilidade, como a de dirigir, e pergunte se eles acreditam estar entre os 50% que dirigem melhor, ou entre os 50% que dirigem pior. Por probabilidades, se entrevistarmos muitas pessoas, teríamos que ter metade das pessoas para cada lado. Essa seria a lógica, certo? Porém, um estudo feito na Irlanda com 15 mil motoristas e replicado em vários outros países mostrou algo diferente. 70% dos motoristas se autoclassificaram como acima da média, um valor bem acima do esperado, o que nos permite chegar à conclusão de que a confiança nas nossas habilidades, mesmo sobre aquelas que nós não temos, normalmente é bem alta. O que foi particularmente interessante nessa pesquisa é que aquelas pessoas com menor nível de habilidade foram os mais prováveis de pensar serem bons. E esse efeito ficou conhecido por efeito Dunning-Kruger, que é o nome dos dois pesquisadores que se aprofundaram nesse tema. E o resultado dessa pesquisa pode ser visualizado por esse gráfico aqui, que correlaciona confiança versus conhecimento. No começo, mesmo sabendo muito pouco sobre o assunto, ficamos com a confiança alta, porque nosso mundo ainda não englobou todas as possibilidades. Nós ainda não sabemos que não sabemos. Exemplos dessa etapa são os que não faltam. São os profissionais não economistas que sabem mais que o ministro da Economia, os coaches que dizem resolver todos os nossos problemas, ou aquelas pessoas que falam mal de todos os coaches, sem nem ter noção do que eles fazem. O problema desta fase é que, por não perceber que não sabemos nada sobre determinado assunto, não buscamos melhorar, ficando eternamente empacados na ignorância. E saiba, a ignorância é atrevida, ela dá palpite sobre tudo. Depois dessa fase, quando ganhamos um pouco mais de conhecimento sobre algum assunto, nós chegamos em uma fase caótica e que é altamente depressiva. Damos conta da complexidade e rapidamente percebemos que não sabemos praticamente nada sobre nada e que a quantidade de informações para realmente saber de algo são praticamente infinitas. É nessa fase que aquela frase "a pílula da felicidade é a ignorância" faz sucesso, porque nossa confiança desaba quando descobrimos o quanto não sabemos de nada direito. Com isso,
Normalmente ficamos mais quietos em conversas, damos menos nossa opinião, mas o que acho legal dessa fase é que tentamos correr atrás do prejuízo, pegando livros para ler ou assistindo canais como esse aqui. Agora, com o tempo e com maior aprendizado e competência, podemos ir aumentando nossa confiança aos poucos, chegando no ponto de realmente ter alguma consciência e confiança sobre nossas habilidades. Isso pode ser mais fácil de se ver na parte física, porque é visível. Um corredor expert, por exemplo, vai saber que é bom, porque ele ganha dos outros na corrida. Mas, para o desenvolvimento pessoal, ter essa noção é praticamente impossível. Sócrates, por exemplo, tido como o maior sábio de seu tempo, disse que nada sabia, exceto o fato de sua total ignorância. Agora, olhe para o gráfico. Sócrates, mesmo sendo considerado o homem mais sábio, morreu sem ter deixado nenhum livro escrito por ele mesmo, talvez exatamente pelo mesmo motivo da frase dita por ele. O efeito Dunning-Kruger não é um problema de ego, que nos cega para nossas fraquezas, mas sim o de não ter o conhecimento da complexidade. Então, se existe algum assunto que esteja sendo debatido e parece que o assunto é simples e você tem a resposta para a solução, pare um pouco e pense: será que ainda não entendi a complexidade do problema e estou com a impressão de estar confiante demais exatamente porque eu não me aprofundei no assunto? Ou uma outra situação. Imagine que alguma pessoa disse algo que você não concorda, mas que você sinta que essa pessoa seja superior em você em alguma área. Seja porque estudou muito o assunto, seja porque é mais velha, experiente, ou seja porque é mais inteligente. Se isso acontecer, refreie sua vontade de rebater as ideias e apontar os erros. É muito provável que a pessoa saiba algo que esteja escapando para você, ou que saiba de muito mais coisas das quais não falou no momento, mas que geraram essas suas conclusões, de modo que o silêncio e os estudos sejam talvez as melhores saídas. Só de imaginar as possíveis razões para alguém melhor do que você ter dito X ou Y já te deixa umas 1000 vezes mais inteligente. Ou, para ser mais eficaz ainda, se por acaso estiver num grupo discutindo algum assunto que você não saiba, tome a liberdade de dizer: eu não sei o suficiente para ter uma opinião formada sobre esse assunto. Dizer isso é libertador. E eu sei que depois desse breve vídeo, vocês já devem ter uma pequena lista daquelas pessoas que não sabem nada, mas pensam que sabem de tudo. Mas quero te propor um outro exercício, que é mais eficaz. Você por acaso já se olhou no espelho hoje e enxergou seus próprios erros? Esse vídeo é bem bacana e tem muito a ver com quando a gente sai de um treinamento. Vocês vão sair do Serra Tech achando que você sabe tudo. E quando você começar a entrar dentro de um time, você vai tender a discutir coisas com alguém que tem 20 anos de profissão e já viu outras coisas que você não viu ainda. É o que eu estou querendo dizer. É importante você frear, é importante você ter um relacionamento para você construir uma carreira usando a experiência do outro, a velocidade do mais jovem, a maturidade do mais velho, e você fazer a coisa acontecer de fato focado no cliente. Então é muito importante você ter a consciência de que você precisa aprender continuamente. E a todo momento vão surgir coisas novas que você não tem conhecimento. Eu tenho a lista das coisas hoje que eu preciso saber. Toda a minha vida eu tenho uma lista. Lista escrita. Está escrito, eu não sei esse negócio. Ou sei muito pouco desse negócio e eu preciso saber mais. E eu fico correndo atrás o tempo inteiro de melhorar nesse processo. É isso que faz a magia acontecer. Porque o que a gente precisa nessa fase é entender que quem sobreviverá, quem vai ter mais sucesso, é quem for mais adaptativo. Darwin já falava isso em 1800 e pouco. Vai sobreviver não é o mais forte, o mais inteligente, mas é quem se adapta melhor às mudanças. E essas mudanças, nessa fase que nós estamos agora, estão muito intensas. Diferente de quando eu comecei a trabalhar, em 1982, que era tecnologia, tudo igual, da mesma forma. Só que as linguagens viviam mais tempo, as tecnologias demoravam mais para serem modificadas. Hoje não, a intensidade é muito alta. Então, a capacidade que você tem que ter de adaptabilidade é muito importante. Conhecimento técnico, ele é 30% de sucesso, na minha concepção pessoal minha.
é 30%. Então, você saiu o melhor programador do planeta. Isso é só 30%. Os outros é comportamento. É essa adaptabilidade, a capacidade de aprendizado, de relacionamento com os outros, capacidade de liderança, de você ter foco no cliente, de você fazer as entregas, ter compromisso com a entrega com datas, são outras coisas. Por quê? Nós estamos vivendo tempos exponenciais. É completamente diferente do passado. No passado, e o ser humano não tem a mente preparada para isso. Se eu falar para vocês assim, gente, 2 com 2 dá 4. Com mais 2 dá quanto? Normalmente as pessoas pensam 6. Ninguém pensa que 2 vezes 4 dá 8. Nossa mente é analítica, ela é analógica, ela tende a fazer operações aritméticas e não exponenciais. Só que nós estamos vivendo numa sociedade exponencial, que o que demorava 10 anos para acontecer, hoje acontece em 1. Então, é importante que a gente tenha um mindset dessas mudanças contínuas que nós temos que ter de métodos. O tempo inteiro está olhando novos métodos, porque exigem velocidades diferentes. E nós temos uma vantagem a nosso favor hoje, que antigamente nós dependíamos de cursos de longo prazo. Por exemplo, vocês são um exemplo disso. No passado, o que a Alterdata contratava? Programadores que passaram pela faculdade. 5 anos de faculdade. Era a condição de trabalhar na Alterdata, na área de desenvolvimento, ter 5 anos de faculdade. Hoje vocês estão saindo com 6 meses, talvez a Alterdata contrate todos vocês, com 6 meses. Por quê? É possível a gente aprender coisas mais rápidas hoje. Nós estamos numa sociedade de velocidade. O que significa isso? Na hora que você terminar o Serratec, você tem que começar já a olhar outras coisas. É assistir um vídeo no YouTube, é participar de uma aula de sei lá o quê, de graça que tem aos montes, é você ler um conteúdo gratuito de uma universidade do exterior para você aprender uma coisa nova, é você estar em grupos de debates de outros programadores para estudar certos assuntos. Então, você tem inúmeras fontes. Esse diagrama que está embaixo, cheio de lâmpadazinha de todos os lados, ele quer mostrar isso. A informação vem de diversos lugares. E qual é a capacidade que você tem que ter nesse universo? Você tem que ter a capacidade de fazer seus filtros. Sabe por quê? O Facebook, o Instagram, o LinkedIn, esses caras gastam bilhões de dólares de investimento para atrair sua atenção para o mundo deles. Se você não se controlar, você fica o dia inteiro vendo foto de cachorro de amigo no Instagram. E não aprende nada de útil. Você fica vendo a vida dos outros, a festinha da menina que foi lá na praia de biquíni, e você não aprende nada. Qual é a capacidade que você tem que ter? De fazer filtros. A televisão está aí. A Netflix investe bilhões para te atrair lá para ficar assistindo série. E você tem que ter a sua capacidade de não se deixar levar e ir para aquele mundo. Eu não estou dizendo que você não deve usar o Instagram, não estou dizendo que não deve usar o Netflix. Eu adoro ver uma série de Netflix, de vez em quando. Eu adoro ver umas coisas engraçadas que eu gosto no Instagram, de vez em quando. Mas não, isso não pode ser minha vida. Se for minha vida, eu paro de produzir do outro lado. Só que nós estamos numa sociedade hoje que você não tem mais papai e mamãe para ficar falando para você: para de ver Instagram, vai estudar, para de não sei o quê, vai estudar. Não tem mais isso. Agora, meu amigo, é você sozinho, faixa preta no kimono, você está em luta. Então você não tem mais ninguém para ficar te protegendo, não. E essas redes sociais são uma maldição para te puxar para o outro lado. Elas são o veneno e o antídoto. Ao mesmo tempo que ela é o antídoto, porque ela te ajuda a se conectar com outras pessoas, tem redes de programadores no Instagram sensacionais, que você vê programadores do mundo inteiro discutindo assuntos. Agora, tem um monte de coisa também que é um veneno, que não serve para nada, que fica tirando a atenção. Então, você tem que entender que a sociedade ela está o tempo inteiro se movimentando. A melhor analogia que eu posso trazer é essa esteira aqui, a esteira de aeroporto. Sabe aquela esteira que você fica no aeroporto, ela vai te levando? Imagina uma esteira andando contra você. Essa é a sociedade que nós vivemos. Se nós não fizermos nada, o que acontece? A esteira nos leva para trás. Nós retrocedemos. A esteira nos evolui, andamos para trás. Se nós evoluirmos na mesma velocidade da esteira, na mesma velocidade da sociedade, o que acontece? Nada. A gente continua parado.
Qual é o jeito de crescer na profissão, na vida? É você ser um pouco mais rápido. É você andar um pouco mais rápido que a sociedade. Como é que eu sei qual é a velocidade da sociedade? Lendo, estudando, indo no congresso, vendo informações no YouTube, olhando os teus gurus, os caras que são suas referências. Eles vão dar os sinais para você. Essa esteira sempre existiu. O que está hoje é mais rápida. Você imagina um menino estudando no Rio de Janeiro em 1800, numa escola. Ele estudou com um professor, ele estudou certos métodos, ele estudou para prepará-lo para uma sociedade que existia. Existiam certas profissões. Ele estudou para isso. Agora imagina um outro menino estudando na mesma escola em 1850, 50 anos depois. Sabe o que aconteceu? Ele estudou com o mesmo professor, com o mesmo método, com a mesma escola, sentou na mesma cadeira, porque a esteira era muito lenta, a sociedade mudava muito lenta. Agora, olha o que aconteceu comigo. Eu tenho 59 anos. Eu estudei na escola para uma sociedade que não existe mais. Acabou. Gente, eu fiz curso de datilografia. Eu sou da época que o celular não existia. Eu tenho 59 anos, cara. Eu sou da época, eu me lembro quando eu vi pela primeira vez uma TV colorida. A sociedade está muito ágil. Eu vi um monte de profissões acabarem. Um monte. Deixar de existir. E vi outras nascerem. A adaptabilidade é o que vai fazer o jogo. Essa velocidade. A maneira, a velocidade que você executa as coisas. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu peça para vocês aqui, pare e pensa, se eu pedisse para vocês me definir o que é um skate. Pare e pensa, como é que você definiria o que é um skate? Provavelmente todo mundo pensou alguma coisa parecida com isso aqui. Um negócio de madeira que tem 4 rodinhas, que o cara bota um pé em cima, com o outro pé ele pega movimento e vai esquiando em cima desse negócio. Se todos vocês definiram mais ou menos assim, você tem conhecimento. Ah, beleza. Então, se vocês todos têm conhecimento, eu posso pegar um skate, botar na mão de cada um e falar, anda para mim? E vocês podem falar, puxa, mas eu não sei andar. Ah, então você tem conhecimento, mas você não tem habilidade. Mas talvez alguns de vocês tenham conhecimento e tenham habilidade. Já que tem conhecimento e habilidade, eu posso pegar o skate, botar na mão e falar, anda para mim? E ele pode falar para mim o seguinte, não estou com vontade. Ah, você tem conhecimento, tem habilidade, mas você não tem atitude. O chá do RH, que sempre foi muito importante, ele ganhou um colorido novo de um tempo para cá. A atitude está em amarelo, encaixa mais alto por isso. O conhecimento técnico de um curso como o do Serratec, ele é parte integrante do teu sucesso. A habilidade de você fazer o programa é outra coisa que é importante. Mas o que vai fazer você explodir na carreira é ter esses dois junto com a atitude, que é partir para cima, é resolver a coisa, é comprar uma solução, é você resolver algo que apareceu na sua frente. Atitude. Conhecimento técnico, pura e simplesmente, é um pedaço, saber fazer aquilo é outro pedaço, e a energia que você vai ter que ter continuamente, a vida inteira, para aprender coisas novas, sem ninguém precisar te mandar, é o que vai fazer a magia acontecer. Pare e pensa se você é uma pessoa que tem atitude, ou você é aquela pessoa que tem que alguém ficar mandando você fazer tudo. Não podemos ser assim. E tudo começa com uma coisa muito curiosa, porque alguns estudos com empresas mostram o que são as coisas que mais freiam um profissional de crescer na carreira. A maioria das pesquisas chegam na procrastinação. As empresas odeiam uma pessoa que procrastina, porque ela não pode se comprometer com o cliente. Porque se eu dou uma missão para um de vocês e você não me entrega aquela coisa, eu fico mal com o cliente. Eu não quero um profissional desse tipo na Alterdata. Eu quero uma pessoa que não procrastine. Vamos dar um exemplo de procrastinação. Vamos imaginar que o Serratec fala assim para vocês, olha, hoje é dia 1º, de sei lá que mês, 1º do 6, vocês têm 30 dias para formar grupinhos de 4 e me entregar um trabalho, sei lá de quê. Um trabalho de grupo, que foi dado no dia 1º, e você tem 30 dias para fazer. A maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas normais, sabe o que faz? Dia 29 começa a fazer o trabalho, porque tem que entregar dia 30, aí começa dia 29. Aí sabe o que acontece? Quando consegue entregar, entrega mal feito, sem conteúdo, sem aprender, não agrega valor.
O bom profissional, dia 1º o professor deu o trabalho, no dia 2 ele já está pesquisando. No dia 3 ele está estudando o que vai falar, no dia 5 começou a fazer o esboço, no dia não sei o quê, dia 15 está pronto. Dia 15 está pronto, ele não entrega, ainda fica olhando, dá uma melhoradinha, dia 20 entregou o melhor trabalho de todos. Isso é um cara que não procrastina. E isso é uma disciplina. A gente não é acostumado assim, nas nossas famílias, no colégio, nem nada. Escuta esse vídeo aqui, que não vamos falar de procrastinação. Aqui eu quero que você faça o seguinte. No outro vídeo, era para você entender esse mindset de você saber o que você não sabe. Aqui é diferente. Aqui eu queria que você parasse e pensasse o seguinte, na sua história. Olha a história que vai ser contada, conecta com a sua história em situações que você procrastinou, para você se comprometer com você mesmo que isso não vai acontecer de novo, porque isso vai prejudicar a sua carreira. Preste atenção. Você é daqueles que sempre deixa para amanhã o que não precisa fazer hoje? Odeia acordar cedo? Tem que fazer muitas coisas, mas agarra a primeira distração que aparecer? Você já fez planos de começar a academia ou de se alimentar melhor, mas depois acabou desistindo disso tudo? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, quero te fazer mais 2 perguntas. Você realmente se orgulha disso? Se sua resposta for sim, por favor, pare esse vídeo e volte a assistir vídeos como esse aqui, que aliás, tem muito mais visualizações que os meus. Se você respondeu sim, esse vídeo não é para você. Mas se agora você respondeu não, então, por que você acha legal dizer que estudou para a prova só no último dia? Que foi na academia somente no primeiro mês, depois preferiu ficar em casa? Que estava de dieta, mas que não aguentou o final de semana e que espera voltar para a dieta só na segunda? Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje o vídeo é forte e é para você que ainda não mudou de canal. Mas voltando, todos esses são hábitos de pessoas que não alcançam nada na vida, que vão viver apenas para ou invejar ou aplaudir o sucesso dos outros. E é isso que vai acontecer se você continuar se orgulhando e dizendo para todos o quão preguiçoso você é. E falando nisso, por que uma pessoa tem preguiça? É porque a gente é feliz enquanto sonha. Todos queremos ser milionários, ter dinheiro para comprar carros e um avião particular, mas ao mesmo tempo não queremos fazer nada para conquistar isso. Nós odiamos ter que acordar cedo para trabalhar. E só de me ouvir dizer a palavra trabalho, aposto que muita gente já franziu a testa. O que gostamos mesmo é de ter o mínimo esforço possível. Gostamos de ligar a TV para ver jornal ao invés de ter que lê-lo. Preferimos comprar drogas para emagrecer ou ganhar músculos do que ter que suar para conseguir esses feitos. E muitos de nós até preferimos conversar com as pessoas por meio de textos ou áudios do que se encontrar pessoalmente. Não somos nem um pouco preguiçosos em ir a festas, viajar, ir ao shopping e fazer todas as outras coisas que nos divertem. E morremos de preguiça para acordar cedo, fazer nossos trabalhos e se concentrar no que é realmente importante. A resposta para a pergunta é que ninguém é intrinsecamente preguiçoso ou não. Na verdade, sua preguiça é seletiva. Ela só aparece em alguns aspectos da sua vida, que se você for honesto com você mesmo, são aqueles que você acha mais chato. De um lado, você odeia estudar, trabalhar e aprender, mas ama assistir TV, gastar dinheiro e dormir. A preguiça então não é uma doença, não é algo que você tem ou não. A preguiça é uma desculpa. A pergunta é, com qual frequência você está usando essa desculpa na sua vida? Você pode até querer conquistar muitas coisas na sua vida, mas não quer pagar o preço por isso. Não quer pagar as horas de dedicação, responsabilidade e trabalho duro. Aí tem uma palavra que está na moda e que as pessoas usam para dizer quando ficam deixando as coisas para depois. Essa palavra é procrastinação. E da mesma forma que a preguiça não é intrínseca, a procrastinação também não. Vamos lá. Se eu marcasse uma reunião com você amanhã, aqui no interior de Minas Gerais, que é onde eu moro, e dissesse que se você aparecesse aqui às 4 da manhã, eu te daria 10 milhões de reais. Me diga, o que você faria? Eu aposto que sendo preguiçoso ou não, procrastinando ou não, tenho certeza que você daria um jeito e 10 para as 4 você estaria aqui, parado na frente da minha casa e olhando no relógio, esperando a porta abrir. Por favor, não diga que você é preguiçoso ou procrastinador. Você só fala isso porque é a desculpa mais fácil
e mais aceita por você e pela sociedade. Ser preguiçoso ou procrastinador é apenas a sua escolha pessoal, baseada na liberdade que você tem. Me diga o que acontece quando você tem uma prova para daqui a 2 horas? O que acontece quando seu chefe te pede para fazer algo para a próxima manhã? O que quero dizer é que se você não tem mais liberdade de escolha, você faz tudo o que precisa ser feito. Mas quando é deixado por conta própria, você faz o que é conveniente para você e aos poucos você vai destruindo a sua vida. Olha que ilógico. Quando é a sua própria vida que está em jogo, você toma atitudes que faz parecer que você mesmo não liga para ela. E para resolver isso, 3 mudanças devem acontecer em você. 1. Você tem que começar a cuidar de você mesmo, de se responsabilizar pela sua vida. 2. Você tem que ter a autodisciplina necessária para fazer o que precisa ser feito. 3. Você tem que se valorizar bastante para viver uma vida abundante. 1. Você tem que ter o controle da sua vida. É você que tem que decidir qual rumo dar para sua vida. Seus pais já fizeram o papel deles e já não conseguem mais fazer você fazer uma coisa ou outra. Já seus amigos, não me leve a mal, mas eles te querem para as horas de prazer. Eles não têm nenhum interesse pessoal no seu sucesso. Se você não der certo, eles vão ficar sim tristes, mas é bem provável que seja só por pouco tempo. Eles também têm a vida deles. Então, a responsabilidade pela sua vida é totalmente sua. 2. Agora se lembrem de como seus pais faziam para que você acordasse, que você fosse na escola, que fizesse qualquer outra coisa que você não gostava. Aposto que quando você era criança, isso funcionava. Então, comece agora mesmo a fazer isso com você mesmo. O que seus pais faziam era mostrar para você o significado da palavra disciplina. E o que agora você precisa é ter autodisciplina. Você tem que fazer algo que será bom para você? Então não vai ter nada de TV, nada de internet e não vai beber até acabar o que precisa ser acabado. Tenha autodisciplina. Não fazer isso é ir contra seu próprio desenvolvimento pessoal. 3. E falando em desenvolvimento pessoal, imagine que você tem um trabalho bem desafiador para fazer para o próximo mês, que vai ter muita cobrança e que com certeza vai te tirar da sua zona de conforto. Mas junto disso, temos toda uma indústria que gasta milhões de reais em pesquisas e testes para descobrir o que faz você ficar mais tempo preso ao sistema deles, o que faz você ficar viciado a ponto de não querer fazer outra coisa. É normal você não gostar de sair da sua zona de conforto, e para ajudar, você sabe que ao seu lado, você tem horas e mais horas de conteúdo que você ama. Mas aí você fala, vou ver só mais um episódio da série, aí depois faço o que eu tenho que fazer. Ainda tenho tempo, amanhã eu estudo. Amanhã eu passo um tempo agradável com quem eu amo, hoje só quero jogar videogame. E aí, você termina a série, não estuda e não faz o que deveria ser feito nos seus relacionamentos. E por que você mente para você mesmo? Você não se valoriza o bastante para ter que fazer o que realmente é preciso? Quando estiver com preguiça, procrastinação ou qualquer outro nome que você dá para suas desculpas, lembre-se dessa frase. No seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você poderia ter se tornado. Honestamente, você ficaria feliz com esse encontro? Esse vídeo é bem bacana também, que ele mostra esse aspecto da procrastinação. E eu vejo isso todos os dias no meio corporativo. Pessoas destruindo carreiras por não entregar as coisas nos prazos. Isso é puramente por uma disciplina, por não se conhecer direito. Esse slide aqui, por exemplo, eu gosto muito porque mostra uma pessoa olhando no espelho que não consegue se ver, não consegue olhar para si própria. A essência do sucesso na área de tecnologia é você ter um conhecimento próprio elevadíssimo. Significa o seguinte, você chegar hoje à noite na frente do espelho, trancado no banheiro, sem ninguém do seu lado, e você olhar para o espelho e fazer uma lista de tudo que você é bom e de tudo que você é ruim. Você vai observar que você vai ter mais facilidade de escrever o que você é bom do que você é ruim. Sou bonitão, sou inteligente, sou o quê? Minha mãe me adora, minha esposa me ama. Agora, escrever o que você é ruim. Sou um grosso, não gosto de estudar e tal. Essa lista do ruim, ela é importante que você tenha para você ter desenvolvimento.
Se você não tem consciência que você tem um problema, como é que você vai melhorar? Então, é importante que você tenha coragem de olhar no espelho e crescer. Porque a melhor analogia que eu tenho sobre isso é esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui que todo mundo deve conhecer, o Batman é um super-herói, é o meu super-herói favorito, porque o Batman ele não é um extraterrestre, como é o Super-Homem, ele não é um mutante genético, como é o Homem-Aranha, ou como é o Hulk. O Batman é um cara normal, não tem nada demais. Só que o Batman tem muita tecnologia. Muito. Ele é um cara do nosso mundo. O Batman é do nosso mundo, porque o Batman tem esse cinto aqui. Esse cinto é o cinto de habilidades genéricas. Se o Batman quer subir uma parede, ele tira um negócio daqui. Ele quer explodir não sei o quê, ele tira um instrumento daqui. Ele quer fazer algo, ele usa o cinto de habilidades genéricas. Quem nós somos quando a gente termina um curso técnico? Quem são vocês quando terminar o curso do Serratec? Vocês vão ser um Batman sem cinto. Vocês vão ser um cara que tem conhecimento técnico. Só que o conhecimento técnico hoje ele tem que ser mesclado com conhecimentos genéricos. Observa que a habilidade técnica está aqui embaixo. É o que te coloca na profissão. Agora, o que o mercado chama de soft skill são as habilidades genéricas, são essas que estão no cinto do Batman e o cinto seu. Você tem que ter adaptabilidade, colaboração, inteligência emocional, criatividade, resolução de problemas. Esse slide, você tem que tirar uma foto dele. Você tem que tirar uma foto dele para entender que habilidades genéricas você tem que ter. Pare e pensa, nesse momento aqui, nós estamos em 2022, pare e pensa em 2020, quando a pandemia começou. Agora pensa de 2020, de março de 2020 para hoje, que nós estamos em junho de 22, o que você botou no teu cinto do Batman nesse período? Você é mais comunicativo? Você lidera melhor? Você é mais concentrado? Você tem mais capacidade de aprendizado? Você escuta mais as críticas e aprimora? O que você evoluiu? O teu cinto do Batman tem o que a mais? Essa é a reflexão. Você tem que estar o tempo inteiro pensando, quando o ano termina, o que eu coloquei no meu cinto do Batman esse ano? Eu estou mais poderoso para o ano que vem? Eu tenho mais capacidade de enfrentar os inimigos, os problemas, as adversidades que vão estar na minha frente? Ou eu simplesmente passei o ano sem fazer nada? E eu continuo igual? Vai vir um desafio, vai vir um inimigo novo e vai me destruir. Essa é a reflexão. Nós temos que entender que o quadrado de soft skill ele é maior do que o de hard skill. A sociedade hoje valoriza soft skill e não só hard skill. Na Alterdata, por exemplo, antigamente eu contratava pessoas olhando currículo. Hoje o currículo é fonte de desempate. Porque se eu falar assim, eu preciso de um engenheiro, aparece 1000. Preciso de programador, aparece um monte. Preciso de pessoal de, sei lá, de psicólogo, aparece um monte. O currículo é muito parecido. E o currículo diz o seguinte ainda. Quando dá assim, duas pessoas que lá, eu quero contratar um psicólogo. Vem 2 currículos, 2 psicólogos, da mesma faculdade. Quem me garante que um desses passou colando? Que um desses faltava? Que um desses não era concentrado? Que um desses... O papel não diz nada. Ele é um pedaço de um sinal, de um cheiro, de um faro, de um bom profissional. Mas ele não é o que vai definir. O que vai definir é soft skill. É o dia a dia. É você colocar a pessoa no dia a dia e sentir. Ela permite, ela colabora, ela tem capacidade de mudar, ela é uma pessoa resistente à mudança. Como é que ela é? E aí as carreiras são construídas. Isso é fácil de falar, mas não é fácil de praticar. Porque desde o colégio, nem eu e nem vocês fomos preparados para a gente ser questionador. Nós fomos preparados para responder perguntas. Ter respostas. Ter respostas era o que a gente foi preparado. No colégio, que a gente ficava sentadinho nas cadeirinhas, o professor lá na frente, o professor testava a gente com provas. A gente tinha que responder coisas. Então, por exemplo, o professor de matemática numa escola podia dar o seguinte exercício para os alunos. Olha, esse saco de pipoca aqui, uma pessoa demora 30 minutos para comer esse saco de pipoca, 2 pessoas demoram quanto tempo para comer o mesmo saco de pipoca? E a criança está lá fazendo a provinha. 30 minutos, 2 pessoas, quantos minutos? O professor está esperando 15 minutos na resposta. Sob a ótica de hoje, eu quero responder 5 minutos e quero certo nessa resposta. Ué, como assim? Um saco, 30 minutos, uma pessoa, 30 minutos, 2 pessoas, 5? É isso mesmo. Por quê?
companheiro, vai você e tua namorada com um saco de pipoca para o cinema, não acelera a comer pipoca para ver se ela não come a pipoca toda, não. Quando tem concorrente, você muda. O mundo de verdade não é tão lógico. Ele é adaptativo. A gente se adapta. Eu estou no cinema com um pacotinho de pipoca só, eu tenho que comer mais, eu tenho que acelerar, senão eu não como. É assim que funciona. A Alterdata tem um ritmo de fazer software, um ritmo. Se o concorrente se mexe mais rápido, a gente muda o processo. Acelera o time, muda a estratégia, muda o método. É assim que funciona. Então, tem muito mais valor hoje na sociedade uma pessoa que sabe, além de ter respostas, que sabe fazer perguntas. O que eu quero na Alterdata não é aquele cara que fala sim, senhor, sim, senhor. Eu quero aquele cara que pense. É aquele cara que fala assim, cara, por que a gente faz isso desse jeito? Será que não pode fazer melhor? Será que não pode atender o cliente de outra forma? Será que o software não pode ser construído assim, que vai ser mais rápido? Será que eu não tenho outra maneira de fazer que eu me torne mais adaptativo a esse cliente que está mudando o tempo inteiro? O que a gente quer, como profissional, é o cara que ajude a contribuir na construção da empresa do futuro. A gente não quer mais como era no passado. No passado tinha uma frase, que eu não sei se vocês conhecem, mas era uma frase que falava o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu escutava muito isso quando eu comecei a trabalhar. Isso hoje não existe mais, porque o que eu mais quero na empresa é o cara que me questione. É o cara que chega para mim, que sou o presidente da empresa, e fala assim, Vladimir, por que a gente está vendendo o sistema desse jeito? Por que não pode fazer de outra maneira? Porque eu pensei bem, eu fiz um teste, eu estudei, criei um modelo, eu fiz não sei o quê. E assim eu acho que vai ser um custo menor, vai ser mais rápido, o cliente vai ficar mais feliz. É isso que a gente precisa. Nós precisamos mais de perguntadores e menos de respondedores. Os respondedores encontram as soluções, os perguntadores quebram paradigmas e transformam a empresa em outras coisas para o futuro. E tudo começa quando você tem um mindset, a sua cabeça está funcionando desse jeito aqui. Tem mais valor quem enxerga além. Entenda a missão por trás da tarefa, pois será mais relevante para agregar valor real ao negócio. Então, entenda o seguinte, quando eu contrato alguém para varrer o chão lá na Alterdata e dou uma vassoura para ela, eu contratei para varrer o chão, mas eu não quero que ela varra o chão. Eu quero que ela mantenha um ambiente limpo. O ambiente limpo não é igual varrer o chão. Quando eu contrato um programador, eu não quero que ele programe. Eu quero que ele resolva um problema do cliente através de um software, através daquilo que ele faz. Quando eu contrato, por exemplo, um analista de suporte, eu não quero que ele fique no suporte atendendo o cliente. Eu quero que ele solucione a dúvida do cliente através do atendimento. São coisas diferentes. Todas as vezes que você estiver na frente de um executivo, ele vai te dar uma tarefa. A tarefa tem algo por trás. Quando eu contrato, por exemplo, um motorista do caminhão da minha fábrica, hipoteticamente, eu não quero que ele dirija o caminhão. Eu quero que ele faça a entrega da mercadoria bem feita através de dirigir o caminhão. São coisas distintas. Porque quando você consegue entender a missão por trás daquilo que você está fazendo, você consegue entender um conjunto maior de elementos e consegue agregar mais valor. Você consegue dar ideias, você consegue acrescentar coisas, você consegue fazer o cliente ser mais feliz, você consegue ir um pouco além do ser humano normal. E isso faz uma diferença imensa entre você ter sucesso na carreira, porque você vai conseguir dar sugestões inteligentes, que façam sentido, que mudem o status quo daquela determinada situação. Porque o jogo hoje é um jogo de aceleração. Então, a gente tem que entender que a gente tem que fazer as coisas, errar, aprender com esses erros, melhorar os processos, evoluir e fazer de novo e errar outra vez. Só que a gente veio, desde criança, sendo muito questionado quanto aos erros. A gente tomou muito esporro de pai, de professor, de ex-patrões, contra erros. Hoje, eu não me importo que alguém erre na Alterdata. Eu não aceito que ele erre a mesma coisa mais de uma vez. Aí não, aí é burrice. Agora, o processo de erro ele é parte do aprendizado acelerado. Se eu quero lançar um produto com muita urgência no mercado, eu tenho consciência que ele pode ter alguns erros, mas eu tenho que corrigir tão rápido que o cliente não perceba. Mas não tem problema ter erro. E esse mindset é importante ter, porque a gente entra nessa roda que está aqui, esse aprendizado contínuo. O erro é parte do aprendizado.
ele é parte do processo de aprendizado. Eu me lembro de uma coisa muito... Eu não sei se já escutaram essa história do Thomas Edison, inventor da lâmpada. Thomas Edison era um cara tido como um gênio, inventou muitos produtos diferentes, a lâmpada foi o mais famoso, mas inventou muitas coisas, e conta-se que ele tinha um grupo de pesquisadores na época da lâmpada. E um belo dia, um dos pesquisadores entrou na sala dele, todo desanimado, e com o time, e falou o seguinte: olha, a gente está desistindo, esse negócio não vai funcionar, acabamos de queimar mais um filamento, o nosso filamento 1200, sei lá, 1230 queimou, não dá, a gente está desistindo. E ele falou assim: pô, qual o número do filamento? Qual o número do teste? 1230. Pega o champanhe, vamos festejar. A pessoa, você não está entendendo, não funcionou. Ele pega o champanhe, vamos festejar. Como assim festejar? E ele mandou a seguinte frase: nós estamos a 1230 passos na frente de qualquer pesquisador. Nós vamos continuar tentando. E descobrir a lâmpada. O que eu quero dizer é que o erro é uma etapa do sucesso. Então, muitas pessoas, quando erram, na hora desse é a época de aprendizado no Serratec, frustra. Você vê um colega resolvendo um problema mais rápido que você, frustra. Você vê um professor te dar uma missão que você não consegue resolver, frustra. A frustração faz parte da aceleração do processo na área de tecnologia. Porque os aprendizados são tão intensos que você vai estar frustrado o dia inteiro. E esse frustrado é um combustível, é gasolina na fogueira. Ele que te tem que animar. E eu não consegui agora, mas eu vou virar à noite e vou fazer essa porra amanhã e vou entregar isso pro professor, pô. Porque eu sou fera, eu sou foda nesse negócio aqui. Esse é o mindset. Não podemos desanimar quando acontece uma frustração. Não é típico de quem é da área de TI. Porque da área de TI tem esse processo aqui. A gente entende que o erro é parte da evolução acelerada. E a gente vai melhorando o tempo inteiro. A eficácia das pessoas depende de alguns elementos. E esse cara aqui, o Stephen Covey, estudou isso. Esse cara tem um dos maiores best-sellers do mundo em hábitos. Hábito é aquela coisa que a gente faz sem notar. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, eu não estou comandando minha sobrancelha, eu não estou comandando minha mão, minhas expressões estão saindo automaticamente. E quando eu falo assim, isso é importantíssimo, e abro os olhos e levanto a sobrancelha, isso dá ênfase para vocês. Só que eu não estou fazendo isso comandado, isso é hábito, isso é natural e está no meu automático. Quando você está dirigindo um carro e passa um cachorro na sua frente do carro, você não pensa assim, dirigindo, e tem um cachorro, eu tenho que levantar minha perna direita, pisar no freio, forte, segurar o volante bem firme para não bater a cabeça no volante. Ninguém pensa isso. Você simplesmente faz. Isso é porque está no teu automático. Só que nós estamos lotados de coisas no automático nociva. A procrastinação, que nós falamos agora há pouco, é hábito nocivo. Nós podemos criar hábitos diários que vai criando uma disciplina melhor para ser mais comunicativo, para ser mais disciplinado. Tem uma série de coisas que você pode fazer. Olha esse vídeo aqui rapidinho, nós estamos quase acabando aqui já a apresentação, para você entender essa formação de hábitos, como pode estar te ajudando ou te prejudicando. Imagine uma maratona em que no meio da prova, de uma forma inesperada, veio uma frente fria que causou uma chuva muito forte e acabou atrapalhando um pouco os competidores. Aí ao fim da prova, imagina um grupo de repórteres que chega e começa a entrevistar os competidores, tentando entender quais são os principais desafios que eles enfrentaram. E aí ao entrevistar o 10º colocado, o 10º colocado responde que a chuva foi super inesperada, que ele não tinha treinado para isso, e justamente por isso que a 10ª colocação dele aconteceu, porque ele não soube lidar com a chuva. A chuva foi algo que atrapalhou muito. Mas ao entrevistar o 1º colocado, o que ele responde é: olha, o que foi mais difícil foi lidar com a minha própria mente reclamando da chuva. Isso é só uma forma de ilustrar como duas pessoas podem ter mentalidades completamente diferentes. Uma delas tem uma mentalidade reativa e a outra tem a mentalidade proativa. Pessoas reativas são aquelas que sempre culpam as circunstâncias externas para tentar justificar o seu próprio sucesso, o seu próprio fracasso. Enquanto as pessoas proativas
se responsabilizam pela forma como lidam com as circunstâncias externas. Elas deixam de focar naquilo que elas não têm controle e focam apenas naquilo que elas podem controlar. Justamente por isso, os pensamentos normalmente de uma pessoa reativa é: vou tentar, não posso fazer nada, eu tenho que fazer, você arruinou meu dia. Enquanto os pensamentos de uma pessoa proativa são: vou fazer, vou verificar todas as alternativas, eu escolhi fazer, não vou deixar que nada me derrube. Então, para que você comece a controlar mais a sua mente e deixar de se preocupar com os fatores externos que você não tem controle, o hábito número 1 é: seja proativo. Agora, para o hábito número 2, eu queria que você fizesse um exercício bem simples. Parece algo meio estranho, mas no fim do dia ele tem um impacto super positivo na sua vida, tá? Então imagina o seguinte, que você está num funeral, num cemitério, observando a lápide de uma pessoa que está para ser enterrada. Só que ao invés de ser outra pessoa, na verdade quem está ali dentro é você mesmo. E aí tem várias pessoas observando o funeral. A pergunta que você tem que se fazer é: por quais lembranças e contribuições você gostaria de ser lembrado lá no futuro? Olha, eu já queria deixar claro que esse não é um objetivo de vaidade, mas é algo muito mais pessoal, algo muito mais individual, que te desafia a pensar em qual causa, propósito ou objetivo maior que você gostaria de realmente batalhar para alcançar na sua vida lá no futuro. Para que isso guie você como uma bússola, para que no dia a dia você persiga esse sonho. Por isso o hábito número 2 é: comece com o objetivo em mente. Para o hábito número 3, quando a gente pensa nas coisas que são as mais importantes na nossa vida, normalmente entram aqueles itens clássicos, né? Como a nossa família, os nossos amigos ou aquele projeto super especial que a gente gostaria de realizar. Mas ao mesmo tempo a gente acaba gastando também muito tempo em outras atividades que nem são tão importantes ou que não têm o mesmo grau de prioridade como essas que eu acabei de lembrar. Por isso, o hábito número 3 é simples, é mais uma lembrança para que a gente sempre dedique a maior parte do nosso tempo para cultivar e manter tudo aquilo que a gente considera mais valioso na nossa vida. Então, justamente por isso, o hábito número 3 é: primeiro, o mais importante. Para ilustrar o hábito número 4, eu queria trazer aqui uma técnica que é cada vez mais utilizada pelos youtubers, tanto no Brasil quanto fora, para aumentar o alcance de seus canais. O que eles fazem é o seguinte: 2 canais criam uma parceria, em que eles criam um conteúdo compartilhado, e aí ao final de cada um dos seus vídeos, eles deixam um link para que os seus seguidores conheçam o canal do outro parceiro. E aí o que acaba acontecendo é: ao invés deles estarem nessa mentalidade de escassez, que é uma mentalidade de competição, na qual cada um briga pelos seus próprios seguidores, eles fazem um exercício super simples em que os seguidores de cada um dos canais acabam conhecendo o outro canal respectivo. Então, por isso, o hábito número 4 é: pense, ganha, ganha. Agora, para o hábito número 5, eu queria que você lembrasse das vezes que a área de telemarketing da sua operadora de celular te liga para te oferecer aquele super plano que você não tem o menor interesse. Normalmente eles te ligam, perguntam se você tem um minutinho, você diz que tem e eles vão lá e começam a vomitar um monte de informação. Às vezes falam 5 minutos seguidos sem nem respirar, repetindo um script que eles foram treinados. E eu comecei a pensar, quanto mais efetivos eles não poderiam ser se eles simplesmente começassem essas ligações com perguntas, né? Tentando entender antes de tudo qual que é o meu plano, quanto que eu gasto, quais são os meus interesses em melhorar meu plano. Se eles fizessem essas simples perguntas, eles simplesmente poderiam oferecer o plano que se encaixa perfeitamente dentro da minha necessidade. Mas no fim do dia eles não querem isso, né? Eles acabam ligando para 1 milhão de pessoas. Eles oferecem a mesma coisa para todo mundo que tem necessidades diferentes e eles acabam tendo uma efetividade mínima. Então o hábito número 5 é: procure antes compreender para depois ser compreendido. Agora imagine uma casa em que a dona fez 3 hambúrgueres e deixou em cima da pia. Só que ela tem 2 cachorros que estão super interessados em conseguir alcançar esses hambúrgueres para comer. E aí o que acontece é que os 2 não têm a altura necessária para alcançar esses hambúrgueres. Então, enquanto eles estiverem separados, a soma dos esforços deles vão alcançar um resultado que é exatamente de 0 sanduíches. Mas a partir do momento em que eles juntam os seus esforços para alcançar esse sanduíche e um sobe nas costas do outro, eles vão conseguir captar exatamente os 3 hambúrgueres.
Eu sei que pode parecer um exercício meio besta, mas é uma forma lúdica de mostrar o que significa sinergia. Sinergia é sempre quando o resultado da união de duas partes é maior do que a soma dessas partes separadas. Por isso, o hábito número 6 é sinergize. Imagina o seguinte agora, um homem está tentando cortar uma árvore há horas e horas com um facão que está cego. Então ele está lá tentando cortar e o progresso super devagar. Aí aparece uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento e fala: ô meu querido, por que você não amola essa faca que você vai conseguir cortar a árvore muito mais rápido? E aí o cortador de árvores vai lá e responde: olha, eu até faria isso, mas eu tô tão sem tempo que eu preciso cortar essa árvore o mais rápido que eu puder. Então essa é só uma alusão para mostrar como que no dia a dia a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente está tão focado em obter o resultado que a gente acaba esquecendo do instrumento que justamente é o único que faz a gente trazer esse resultado em primeiro lugar. Então, por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo é o maior instrumento que possibilita a gente a conseguir trabalhar 40, 50 horas por semana por muitos anos. Só que se a partir de algum momento a gente deixa de cuidar do corpo, se alimentando mal, deixando de se exercitar, deixando de cuidar da nossa saúde mental, vai ter algum momento lá no futuro que o nosso corpo vai quebrar e vai deixar de produzir os mesmos resultados que a gente produzia no passado. E justamente por isso o 7º e último hábito é afine o seu instrumento. E esses foram os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes por Stephen Covey. Bom pessoal, como vocês puderam ver, esse é apenas um resumo do resumo, uma forma simples e bem didática para você lembrar de todos os hábitos, mas eu já digo, dentro do livro oficial, o Stephen ele ensina você a conseguir incorporar todos esses hábitos de uma forma bem detalhada, tanto na área de negócios quanto na área pessoal. E por isso que eu recomendo que você leia o livro na íntegra, clicando aqui no link da descrição do vídeo. Deu para entender? Esses detalhes vão fazendo muita diferença. E às vezes as pessoas não se tocam disso. Eu vejo muitas pessoas entrando no segmento de TI focando apenas no conhecimento de TI. Mas tem outros elementos em jogo. E por isso que a gente tem que começar a ter resultados diferentes fazendo coisas distintas. Einstein já falava isso em 1940 e pouco. Nós temos que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Se vocês estão entrando numa profissão agora que tem uma outra dinâmica, cabe a você ser um outro profissional. A pandemia está ajudando nesse processo, ela deu uma acelerada na mudança de comportamento de todo mundo, a sociedade está outra, e isso permite que você tenha outras oportunidades. Nós estávamos numa sociedade de certezas, de respostas, agora nós estamos numa sociedade de incertezas, de perguntas, de dúvidas, de questionamentos. A sociedade era hierárquica, tinha um poderoso lá em cima, o presidente da empresa que mandava em tudo e dava as ideias e tinha as soluções. Hoje não, nós estamos numa sociedade corporativa, que o trabalho de grupo é muito importante. Aprendizado de longo prazo contra curto prazo. Vocês são um caso desse, vocês são um aprendizado de curto prazo. E isso está vigorando, está predominando hoje na sociedade. Vocês vão ter outros desses no futuro. Hard skill contra soft skill, que eu já comentei bastante. Resiliência contra antifragilidade. Nós não precisamos mais ter pessoas de sucesso sendo resilientes, nós precisamos de algo além. Nós precisamos de antifragilidade, que você aprenda com as dificuldades, que você aprenda com os erros, que se reerga novamente quando um problema acontecer. E isso faz com que você seja um profissional mais alto. Eu tenho falado muito isso, que a sociedade hoje precisa de profissionais de TI mais alto. Alto com U, autogerenciável, autodisciplinado, ser autocorrigível, automotivado, ter autoaprendizado. Não precisa ficar mandando ninguém fazer, não precisa ficar comandando as pessoas. Você tem que ter a capacidade sozinho de fazer as entregas que devem ser feitas. Então, essa tela aqui, é importante tirar uma foto dela, joga nas redes sociais aí, divulga bastante, me segue lá no LinkedIn e no Instagram para a gente popularizar, convidar outros para fazer o curso Serra Tech também. Algumas dicas de como é que eu faço isso pessoalmente para passar para vocês. Eu, na profissão que eu estou, na dinâmica que eu tenho hoje de aprendizado, eu uso várias fontes. Por exemplo, eu uso muito o YouTube. Eu uso a Endeavor Brasil, que é o maior
biblioteca de vídeos de empreendedorismo. Aqui tem centenas e milhares de vídeos de um monte de gente falando coisas, dando dica, contando cases, tudo de graça. E é importante pra caramba. O Sebrae São Paulo tem uma videoteca enorme também, de inúmeras coisas, falando de RH, de empreendedorismo, tecnologia, de um monte de profissionais gratuitamente. A HBR é a Harvard Business Review, uma revista importante de negócios. Uma parte é paga, uma parte é gratuita, que me dá uma série de visões externas de executivos no exterior, o que eles estão fazendo nas empresas de tecnologia lá fora. A Harvard University, nos Estados Unidos, tem uma área totalmente gratuita que dá um monte de informações de tudo quanto é tipo, de profissões. E tem muitos da área de tecnologia também, para a gente, não precisa nem falar inglês, cara. Você pega um PDF lá, passa o tradutor do Google e você lê e aprende. A questão é você querer. Quando eu estou em dúvida se eu devo ler um livro ou não, eu procuro um resumão do audiobook que me dá resumos de audiobook. Ou seja, é um livro de, sei lá, 500 páginas. Eu fico em dúvida, putz, será que vou ter que ler esse livro? Será que vai ser legal ou não? Eu procuro o audiobook dele, escuto em 15 minutos e já concluo. Pô, sensacional, vou comprar o livro e vou ler. Ou escuto, pô, não é bem o que eu queria. Não vou usar, não vou ler o livro, mas eu agora já entendi a mensagem principal sobre aquele livro. Esses mecanismos novos é completamente diferente de fazer cursos longos que nós tínhamos no passado. Isso que a gente tem que estar em mente, aprendendo continuamente. Lembre-se o seguinte, você sempre vai ouvir alguém dizer para você, não adianta, está fazendo esse curso de Serratec, está perdendo tempo, bobeira. Geralmente, você vai escutar isso de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não se importe. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. A gente tem mais amigos que puxam a gente para baixo do que para cima. É mais fácil nós sentirmos críticas por estarmos fazendo um curso desse do Serratec como elogios de algumas pessoas. Então, não escute a maioria que está te puxando para baixo. Olhe para frente. Vocês estão numa profissão maravilhosa, vocês estão numa profissão sensacional, que tem tudo para ter muito sucesso na carreira. Esse slide aqui, esse livro eu escrevi, esse maior, há alguns anos atrás. Os outros livros, todos eu participei como coautor. Aqui embaixo tem as redes sociais. Eu tenho podcast sobre carreiras e negócio no Spotify. O LinkedIn é o local que eu mais uso para troca de informações profissionais. O meu Instagram pessoal eu uso para coisas pessoais minhas. Então, fica à vontade. Quem quiser me seguir, fazer perguntas lá, estou à disposição. O fato é que eu sempre venho para essa apresentação aqui com um coração assim incrível, aberto para ajudar realmente, para contribuir, para que a carreira de vocês seja uma carreira melhor, bacana, que tenham bastante sucesso. O Brasil precisa de pessoas da área de tecnologia e vocês estão na veia certa de uma profissão que tem tudo para ser de bastante resultado positivo para todos vocês. Tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui no sábado, são 100 e poucas pessoas assistindo aqui, deixando aí o sábado em casa para estar escutando uma mensagem como essa. Espero que tenha valido a pena para vocês. Obrigado, um abraço. Vladimir, obrigada, né? Que honra a gente poder ter o Vladimir aqui com a gente nesse sábado de manhã, né? É um privilégio para a gente, né? Uma pessoa que tem aí uma história na profissão e que tem sucesso e que podia estar acomodado em casa, já está com o boi na sombra, mas quer fazer diferença, quer tocar a vida de vocês também, né? E aí eu anotei aqui a minha frase, Vladimir. Tem mais valor que enxerga além. Então, assim, né? Eu percebo, assim, né, na convivência com o Vladimir e outras palestras e tal, que ele tem essa ideia, né, de propagar a mensagem e levar a tecnologia como ferramenta de desenvolvimento, né? E é muito legal isso, né? Eu acho que quando a gente está com um objetivo maior que a gente em mente, né, a gente se automotiva com mais facilidade, né, e sai daquela coisa do Netflix. E eu acho que é um bom caminho. É isso mesmo, Silvana. E essa troca de informações, você ter alguém que você use como referência é muito importante, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever no LinkedIn dicas, reflexões provocativas para fazer as pessoas entenderem algumas coisas que às vezes as pessoas não compreendem, que pode ajudar muito a dar insights, ideias. Então,
quanto mais você está ligado em todas as oportunidades que tem no mercado para te ajudar a você tracionar, ter mais velocidade, eu acho que é muito bom. E o Serratec tem ajudado muito, não apenas com conhecimento técnico, mas muitas pessoas que vêm aqui falar para vocês, vêm com boas intenções de contribuir com novas ideias aí para que vocês tenham bastante sucesso. Se alguém tiver alguma pergunta, você fica à vontade, temos aqui mais uns 10, 15 minutinhos aqui. Vamos lá. Leandro. Pode falar, Leandro. Opa, primeiramente, obrigado, Vladimir. Você saiba que você é um dos meus gurus, né? Eu te sigo lá nas redes e realmente é um privilégio estar aqui contigo. Eu tenho aqui, na verdade, são 3 perguntas de temas assim um pouco separados, tá? Primeiro, você acha que esse modelo, né, de home office pós-pandemia, você acha que vai continuar com esse modelo, né? E até porque, até no gráfico demonstrativo que você mostrou, a produtividade é boa, então eu acredito que talvez a tendência seria mudar. Por curiosidade, se vocês usam o framework Scrum lá na Alterdata, né, no dia a dia da empresa, e por curiosidade, qual a linguagem que você usa no dia a dia, no seu pessoal, em casa? Se é Python, Java, React, qual que você gosta mais? Quanto ao home office, a pergunta funcionando é mais ou menos, porque na área de desenvolvimento ela tem tido um bom resultado. A gente tem tido alguns problemas de ética. Nós estamos, várias empresas de software estão tendo esse problema. Algumas pessoas estão sendo contratadas por 2 empresas, às vezes até concorrentes, para trabalhar em mesmos projetos. Isso faz com que os programadores não tenham produtividade, não tenham eficácia e estão sendo demitidos por causa de comportamento. Por isso que eu falo que o comportamento é muito importante. Nos outros setores da empresa, a gente quer as pessoas mais próximas, porque a produtividade é mais alta quando você tem troca entre as pessoas. Então, o suporte, por exemplo, nós trouxemos a maioria da empresa. Aqui, a nossa sede em Teresópolis, a gente tem umas 1.800 pessoas no prédio e já deve ter umas 1.000 trabalhando interno já. Então, eu acho que o ambiente vai ser híbrido. A gente vai conseguir ter um ambiente híbrido. Algumas pessoas têm mais capacidade de ter essa autodisciplina, outros nem tanto. Então, a gente está aprendendo a lidar com esse mundo novo, que nem todo mundo ainda aprendeu os métodos certos. Então, eu acho que é um processo evolutivo. As linguagens aí, antigamente era muito fácil responder essa pergunta, porque só tinha 2 ou 3. Então, que linguagem trabalha? É tal ou tal. Hoje é uma montanha de coisas, porque depende de um monte de aplicações. A gente usa muito Java, a gente usa muito Delphi para linguagem de desktop, tem React em algumas coisas, tem Python em outras, porque às vezes tem um programador fazendo um aplicativo de celular, tem outro fazendo um portal, tem outro fazendo, às vezes, um software que exige muito cálculo matemático, então você precisa de algumas coisas diferentes, então varia muito. Então, a gente hoje não se intitula uma empresa que predomina uma linguagem, mas essencialmente ela está mais diversificada. Banco de dados é mais restrito. A gente usa muito SQL Server, usa muito Postgre e usa um outro banco de dados lá, qual é o nome mesmo que o pessoal está usando, para massas de dados muito grandes para fazer Big Data. Para Big Data vocês usam Tableau, Power BI? Não, Power BI usa. O Power BI ele é fonte de leitura de dados, o Power BI é muito usado. Mas tem um outro banco lá, eu não sou mais o técnico da empresa, então eu não estou dentro do desenvolvimento. Tem um outro banco de dados que se usa quando as massas são muito grandes, ou seja, banco é mais restrito, a linguagem abriu muito. Abriu demais. E acho que é assim mesmo tem que ser, porque cada hora aparece uma coisa bacana, uma coisa nova, diferente, né? O Scrum vocês aplicam lá no dia a dia da empresa? Como é que é? O framework do Scrum. Usa muito. O Scrum é a base do controle de objetivos, metas, os sprints de versões novas, são todos dentro de metodologia do Scrum. Então, tem os times específicos para controlar cada projeto, tem o pessoal de teste, tem o pessoal de qualidade, tem o pessoal que escreve código, tem o pessoal de segurança. Então, tem um monte de profissionais que compõem esses times, né,
para garantir que os projetos estão saindo, às vezes, funcionalidades saindo bem feitas e, às vezes, projetos novos nascendo bem feitos. E como nós estamos numa fase que eu falo é o mundo, de mudança de plataforma, muita coisa está mudando de padrão, né? Então, nós tínhamos sistemas muito desktop, com os aplicativos rodando localmente, e indo para o mundo web. Isso muda a forma de pensar, a forma de armazenar informações. Então, está num processo de mudança que é bem turbulento. Obrigado. Deixa eu ver. Thales. Bom dia, Vladimir. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Está escutando. Então, a minha frase é: a ignorância é atrevida, só para passar. E a minha pergunta seria mais ou menos assim: você disse, seria no quesito de... Você disse que hoje você não olha mais currículo, você não fica só no papel. Como que você faz essa avaliação? Não, eu não disse que eu não olho só currículo, não. Eu não uso o currículo... Só para avaliar a pessoa, né? Isso, exatamente. Só. O currículo é importante, ele é importante. Mas Sim, não é ele que define, entendeu? Exatamente. Você pega o currículo, vê o que ele tem de hard skill e tenta trazer para a gente, assim, talvez em uma conversa, o que eu posso ter, o que eu posso apresentar durante aquela conversa de soft skill junto com hard skill. Essa seria... Exatamente. Então, se chega, por exemplo, um currículo seu do Serratec e chega um outro que não tem conhecimento técnico, você já levou vantagem. Você já veio com um grupo que agora tem um grupo igualzinho você. Agora nós vamos olhar as outras coisas. Aí os psicólogos da empresa do RH começam a olhar os outros detalhes. Ele é comunicativo, ele resolve problemas sob pressão. Então, tem coisas que a gente consegue ver nas entrevistas, em alguns testes. Tem coisas que a gente não consegue ver. Então, quando não consegue perceber, você entra e, sem você saber, você começa a ser observado diariamente. Aí eles vão te dando missões que você não está notando, que eles estão te testando como é que você se comporta naquelas situações. Então, às vezes, a gente vê assim, olha, putz, esse garoto é show, só que ele é muito novinho ainda, então precisa de um pouco mais de treinamento ali e aqui. Aí a gente começa a te dar os treinamentos para formar aquela personalidade, aquele comportamento. Mas, às vezes, você entra, aí tem conhecimento técnico, mas você é um mal criado, xinga todo mundo, quer ficar cantando as meninas da empresa, você não tem ética, não respeita o cliente. Aí você começa a fazer umas coisas que, pô, não tem condições, cara. Não dá para ensinar isso tudo para esse cara. Não dá, tira ele da empresa. Ele está prejudicando o time, ele está prejudicando a organização por causa do comportamento dele. Por isso que eu acho que esse tipo de apresentação aqui que eu faço, eu não gosto de focar na área técnica. Não quero falar em linguagem, banco de dados, não quero falar nada disso. Isso aí outros vão falar para vocês. O que eu quero falar é o que, na minha ótica, vai fazer você ficar rico como trabalhando nessa área. Vai fazer você ser empreendedor, ter a sua própria empresa, você ser executivo de uma companhia grande, que é o comportamento, ligado aos conhecimentos que você está recebendo hoje. Então, você começou uma estrada, agora você tem que começar a agregar coisas no teu cinto do Batman, entendeu? Entendi. Obrigado. Carlos Eduardo. Bom dia, Vladimir. Queria primeiro agradecer pela palestra, me fez repensar muitas coisas. E a minha frase, né, seria, na verdade, o sétimo hábito, que é afine o instrumento, é uma coisa que eu achei bem importante. A minha pergunta é uma pergunta mais para uma pessoa que está entrando nessa área agora. Eu nunca tive experiência em empresas, então eu vi aquele comentário de admitir que não sabe, admitir que tem que aprender. E, ao mesmo tempo, no mesmo vídeo tinha aquele do perguntar, tentar saber. Então, esse equilíbrio é a coisa mais importante a se aprender primeiro? Carlos, muito legal isso que você falou, de você não ter experiência em trabalhar em empresa. Isso é algo que a mente está aberta para você. Já falar isso é muito legal. Quer ver uma coisa? Eu fico irritadíssimo quando eu chamo alguém na minha sala, chamo o Carlos na minha sala, vamos imaginar que você está trabalhando comigo, eu te chamo na minha sala e te dou uma missão. Carlos, precisa de um negócio, cara, fazer assim, 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 assim. Você olha para mim e fala, Vladimir, deixa comigo. Resolvido. Missão dada é missão cumprida. Ainda fala assim, sai da minha sala, quando você encosta a porta, você fala para você mesmo, ih, fudeu. Não tenho a menor ideia como é que eu vou fazer isso. Aí, cara, criou um problema.
Porque quando você fala com segurança para mim que você sabe aquilo e vai fazer, levanta uma expectativa em mim que a missão vai ser cumprida. Eu passo a confiar em você e, por causa disso, eu me comprometo com o cliente. Aí, daqui a 15 dias, quando você falou que ia estar pronto, não está. O que acontece? Eu perco, a Alterdata perde o cliente entra na justiça contra a empresa por causa de uma coisa que você falou. Então, o que eu gosto? Eu gosto de quando eu chamo você, dou a missão, você olha para mim e fala assim, Ademir, cara, eu acho que eu consigo quase tudo, mas, rapaz, eu estou inseguro. Eu precisava de ajuda para completar desse jeito, que eu não sei fazer esse pedacinho aqui. Aí eu gosto. Porque esse é sinal de um cara responsável. Eu não espero que todo mundo saiba tudo. Eu espero que você tenha a determinação de aprender, a coragem de dizer que não sabe, a vontade de querer descobrir uma coisa nova. Aí é um profissional top de linha. Então, você tem que fazer perguntas. Por todas as vezes que alguém te dá uma missão, eu chamei você e falei, precisamos fazer isso. De repente, você vira para mim e fala assim, mas para que é isso, cara? O cliente quer isso para quê? Esse software que eu vou fazer, ele vai resolver que problema? É isso que eu gosto. Quando faz essas perguntas, eu estou entendendo um cara que está raciocinando e contribuindo mais com a coisa. Você não é um tarefeiro. O programador, o cara de software, não é um tarefeiro. Você tem que perguntar para compreender. Às vezes, você vai me fazer uma pergunta que nem eu sei responder. Você vai perguntar, eu falo, cara, sabe que eu não sei falar isso? Vamos ligar para o cliente aqui agora e vamos perguntar para ele? Liga aqui no Viva Voz, nós dois. Seu cliente, olha só, eu estou aqui fazendo teu projeto, está vindo uma pergunta que eu não sei. O que você acha disso? O cliente fala. Aqui, sei lá, na atividade dele lá, na minha indústria, eu tenho esse problema por causa disso. Pô, então vamos resolver assim, cria um banco de dados, vamos fazer não sei o quê, bota um dispositivo, tá. Aí você começa a entender o problema e encontra a solução. Então, fazer as perguntas certas é muito importante, compreender que você não sabe tudo. Você não saber tudo não é uma fraqueza, não é uma fragilidade. Quando tem isso em mente, a magia acontece. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Ok, muito obrigado. Pedro Rodrigues. Opa, bom Tudo dia. Bem? Bom dia. Bom dia para todos, Vladimir, Silvano. Eu até... Acabou que a minha frase que eu separei também acabou sendo precisamos saber o que não sabemos. Eu também gostei muito, eu acho que isso é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais voltada para a área que você mencionou das soft skills. Queria saber se você consegue compartilhar um pouco para a gente desse ponto que você mencionou de saber lidar com diferentes tipos de pessoas. Pessoas que podem ser procrastinadoras, pessoas que às vezes tendem a gerar conflitos. Você tem algumas dicas ou formas que você pode compartilhar de como lidar com esse tipo de pessoa? Excelente colocação, Pedro. Olha, esse assunto dá uma outra palestra de 2 horas. Eu tenho um outro conteúdo só sobre esse assunto, tão rico que é isso. Porque, na verdade, respondendo bem curtinho, assim, para você entender que você tem que estudar mais sobre neurolinguística. Tem muitos livros sobre esse assunto. A neurolinguística começa a mostrar o quanto cada um de nós somos diferentes. Nós fomos criados em famílias diferentes, colégios diferentes. Nós fomos criticados de formas diferentes. Sofremos bullying na escola de formas diferentes. Então, cada um de nós tem coisas boas e ruins. Então, nós não somos iguais. Então, por exemplo, lá na Alterdata, 2.000 e poucas pessoas trabalhando. Eu tenho pessoas lá que eu lido mais, que na hora de dar uma missão, por exemplo, ela fez uma coisa errada e eu tenho que fazer uma correção. Eu posso falar assim para ela. Caso real, hein? Já aconteceu assim. Eu chamo uma menina, entra na minha sala, eu falo, senta aqui. Eu falo com este tom de voz. Ô, fulana, eu estou extremamente decepcionado com você. Porque você é uma das pessoas que eu mais confio aqui na empresa. Você está num cargo que é de alta responsabilidade. Você não poderia ter cometido esse erro nunca. E isso me decepcionou violentamente. Eu não esperava isso de uma profissional como você. Eu queria o seu compromisso, que você está entendendo o que você fez de errado, e isso não vai acontecer de novo. Eu posso confiar em você? Tem pessoas que eu falo assim, ela chora de cair lágrima. E não erra nunca mais. Só que tem outras, Pedro, que faz o mesmo erro, e eu chamo na minha sala e falo assim,
Você tá maluco, porra? Tá doido, cara? Olha que merda que você fez, cara. Vamos perder esse cliente, cara. Como é que você faz um negócio desse, cara? Porra, não é possível ter cometido um erro desse. Você tinha que ter pedido ajuda, cara. Você tinha que não sei o quê. Cara, de jeito... Eu não quero que isso aconteça de novo, cara. Se isso acontecer outra vez, você não vai poder ficar nesse cargo, hein? Você tá entendendo? Aí ele, tô entendendo. E não erra mais também. Por que a mensagem ela é diferente? Porque as pessoas são diferentes. Se eu fizer aquela primeira mensagem com esse segundo cara, ele sai da minha sala e esquece até o que eu falei. Porque ele recebe a mensagem de uma outra forma. Não tem mensagem certa e errada. É porque você tem que compreender as pessoas. Uma é mais sinestésica, outra é mais visual, outra é mais carinhosa, outra é mais responsável, outra é mais detalhista. Existem perfis profissionais, perfis de comportamento, perfis de pessoas que quando você começa a fazer a leitura, você vai lidando com eles, você vai entendendo um pouquinho mais quem é quem, você dá as missões certas. Por exemplo, se eu tenho um programador que é muito analítico, eu dou a missão para ele analítica, com detalhes, com números, com etapas controladas. Se ele é mais generalista, se eu der essa mensagem detalhista, ele não aguenta a pressão, cara. Pelo amor de Deus, Vladimir é chato demais. Ele quer saber tudo. Não, eu sei que ele faz a entrega se eu der uma mensagem mais generalista. Está entendendo, Pedro? Então, isso dá para aprender. Isso é possível a gente aprender e a gente vai lidando com as pessoas e você vai entendendo quem é quem. Aí, sabe o que acontece? Você se torna um líder agradável para todo mundo. Modéstia à parte, jogando um pouquinho de confete em mim mesmo aqui, lá na Alterdata, a pessoa, por exemplo, que é muito comunicativa, gosta de mim. A pessoa que é muito introspectiva também gosta de mim. A pessoa que é muito carinhosa também gosta de mim. Porque a mensagem, Pedro, guarda essa frase aí, todo mundo guarda essa frase. Quem controla a comunicação é o receptor, não é o transmissor. Quem controla a comunicação é o receptor, não é o transmissor. Se eu estou dando uma mensagem, vamos dar um exemplo. Uma sala de aula, 40 alunos. Todos os alunos foram reprovados. De quem é a culpa? Dos alunos ou do professor? Provavelmente é do professor. O transmissor não conseguiu transmitir a ponto dos receptores ouvirem. A minha mensagem aqui, que eu estou fazendo hoje, ela vai ter sucesso simplesmente se vocês entenderem o que eu estou falando e mudarem. Se vocês não mudarem nada, eu fiquei 2 horas falando aqui e perdi meu tempo. Não funcionou. Então, quem comanda são vocês. Por isso que na hora que você está lidando com as pessoas, eu começo a entender como é que é o Pedro, como é que é a Maria Clara, como é que é o Leandro, e eu começo a dar um toque diferente para cada um. Aí você usa o melhor de cada um, todo mundo te acha um líder bacana, todos te acham um líder legal, as missões vão ocorrendo na zona de conforto de todo mundo. Mas isso você tem que estudar para aprender. E a melhor disciplina, melhor conteúdo para isso é neurolinguística. Tem vários livros sobre esse assunto, tem vários vídeos na internet sobre esse assunto, dá para ir aprendendo e praticando gradativamente. Entendeu, Pedro? Show. Então, tudo se resume aí a aprender a ler as pessoas. Né? Exatamente, exatamente. Obrigado, Vladimir. Olá, bom dia. Vocês conseguem me escutar? Bom dia, estamos ouvindo. A gente que estava falando bastante sobre ações, sobre tipos de pensamento. E eu vou fazer uma pergunta mais um pouco pessoal. Quais foram os seus tipos de mentalidade que você teve contra você mesmo? Principalmente no início para fundar a Alterdata. Questões de planos, de metas. Bacana. E também falando sobre neurolinguística, como que você entendeu mais sobre você a ponto de aumentar a sua neuroplasticidade, né? O cara usou neuroplasticidade, muito bom. Aconteceu o seguinte, Léo. Uma das coisas importantes que eu já falei para vocês aqui é o autoconhecimento, né? A gente se conhecer. Então, como eu me lembro, eu comecei a trabalhar com informática com 19 anos, em 1982. E comecei a ser um programador. Eu nunca fiz curso de programação. Isso que vocês estão fazendo no Serratec, eu nunca fiz. Eu sou um autodidata, eu aprendi tudo sozinho. Porque naquela época não existia curso de programação, não tinha faculdade de informática.
Não tinha nada, eu só tinha que aprender lendo livros, todos em inglês, que eu não tinha livro em português naquela época. E eu não conhecia ninguém que eu pudesse perguntar. Como é que eu faço isso? Eu não conhecia ninguém que trabalhava na área, não existia, a internet não tinha sido inventada, não tinha grupos de debate. Então, eu tinha que aprender com tentativa e erro. Aí acontecia um pouco do que o Léo falou. Quando eu comecei a programar, eu comecei a notar que eu tinha deficiências em algumas coisas. Eu fui evoluindo na área técnica e comecei a ter uns problemas de comportamento. Eu comecei a ser um pouco snob, me achar melhor que os outros. E eu comecei a achar que aquilo não estava legal. E comecei a perceber que eu tinha que me conhecer. E comecei a fazer minha lista, que é essa lista que eu uso até hoje. A minha lista é o seguinte: eu tenho frequentemente, tem mais de 40 anos, uma folha de papel que eu risco no meio. Um lado eu coloco tudo que eu sou ruim, um lado eu coloco tudo que eu sou bom, sob a minha ótica. E eu vou o tempo inteiro me testando se eu melhorei aquelas coisas que eu sou ruim. Quando eu estava começando a trabalhar com tecnologia, uma das coisas era vendas. Eu era sozinho. Eu tinha que vender eu mesmo. Eu tinha que vender meus projetos. Não adiantava ser um programador. Eu tinha que saber falar para o cliente que eu tinha capacidade de fazer aquilo que ele queria, que eu tinha capacidade de entregar aquilo que ele queria. Só tinha um detalhe. Eu tinha um problema físico. Eu sempre tive uma aparência de muito jovem. Então, eu estava com 22 anos, eu aparentava ter 15. Porque eu sempre fui magrelo, não tinha barba. Eu já estava casado, tinha filho, e eu casei com 21 anos. E as pessoas não confiavam. E o computador, um computador que esses que a gente conhece hoje, custava o preço de um carro zero. E tinha que colocar nesse computador um tal de um software que o cliente não tinha a menor ideia do que era. Porque eu não tinha essa cultura. Aí você imagina a cena. O troço custava o preço de um carro, tinha que botar um negócio que ele não tocava, não segurava, que era o software, que é intangível, e quem estava falando isso era um garoto que parecia ter 15 anos. Você imagina que pepino. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tenho que resolver esse problema. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a me conhecer. Primeira coisa que eu fiz um negócio que não era normal. Hoje, por exemplo, os homens usam muito barba, como o Pedro está usando. Naquela época não era assim. O que eu fiz? Deixei crescer um bigode ou uma barbicha para aparentar ser um pouco mais velho. Segunda coisa, eu passei a usar terno e gravata todo dia para aparentar ser mais velho. Depois, entrei em curso de oratória. Com 22 anos, eu estava fazendo curso de oratória e expressão verbal. Enquanto meus concorrentes, que eram as pessoas de tecnologia, que estavam todos aprendendo igual a mim, eles estavam fazendo curso de linguagem, banco de dados, metodologia. Eu, além de fazer isso, eu estava lendo livro de marketing, vendas, eu estava lendo livro de sociologia para entender a mente das pessoas. Neurolinguística, eu comecei a ler o que eu falei com o Pedro aqui, ler esse assunto quando eu tinha 20 e poucos anos. Até hoje eu estou aprendendo esse negócio. Se vocês quiserem um assunto, pega o papel aí, escreve um negócio chamado Eneagrama. Vou mostrar aqui, vocês vão tirar uma foto. Tira uma foto aqui agora. Opa, peraí, deixa eu botar aqui, peraí. Aqui. Tira aí. Tirou? Posso tirar? Vou explicar. O que é isso? O Eneagrama, esse livro aqui, eu tenho esse livro desde os 20 e poucos anos de idade. Esse livro, Pedro, ele tem a ver com a pergunta do Léo e com a pergunta sua. Ele é um estudo de personalidade que mostra como as pessoas funcionam, como as pessoas que são mais detalhistas funcionam, como as pessoas que são mais aceleradas funcionam, quais são os perfis para que a gente se conheça. Então, primeiro, quando você começa a ler esse livro, você vai se classificar. Ele diz o seguinte: existem 9 perfis de personalidade. Eu estudei esse assunto, Léo, quando eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu olhei e descobri que eu sou o número 3. É por número. O número 3 ele tem características positivas e negativas. O número 1 tem características positivas e negativas. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ler os clientes e ler o pessoal que estava trabalhando comigo. Aí eu chegava dentro do cliente, começava a olhar o escritório dele. Ele ia me contratar. Eu abria a porta, entrava, a primeira coisa que eu fazia, eu olhava raio-x do ambiente. O ambiente é organizado? Tem muito livro? Tem foto de filho? A mesa dele é limpa? Como é que ele fala? Ele se senta com a perna cruzada? Ele usa um português bacana? Ele fala palavrão? Como é que ele é? Ele é detalhista? Quando ele vai me explicar, ele faz uma bagunça na mesa dele, vai me explicar? Ou ele é organizado? Olhos também? Oi?
estudo comportamental dos olhos também? Ou... Direto, né? Direto, dos olhos, braço cruzado, olhava o cara. Quando eu começava a ler, eu entendia. Eu tenho que me expressar dessa forma. A minha taxa de conversão, ela subiu de 30% para 70%, só para vocês terem uma ideia. Cada 10 visitas que eu fazia, eu fechava 7 naquela época, porque eu passei a ser muito convincente. E eu entregava as coisas. Aí, o que eu fazia como para impressionar? O cara me dava um projeto. Eu olhava e falava assim, eu consigo entregar isso em 2 meses. E eu falava para ele, eu consigo te entregar isso em 4 meses. E ele falava assim, pô, em 4 meses? Eu falei, o projeto é complexo, tal. Eu tinha certeza absoluta que eu faria na metade do tempo. Mas eu falava com ele que eu ia entregar em 4. O que eu fazia com isso? Eu estava levantando uma expectativa dele. Chegava em 2 meses, eu telefonava e falava assim, eu quero fazer o primeiro laboratório de teste. Ele, como assim? Eu tive umas ideias, cara, que eu consegui fazer melhor do que eu imaginava, que eu acho que você vai gostar. Quando eu chegava lá, o cara me achava Deus, porque eu estava fazendo uma coisa que ele não estava esperando. Aí eu estava entregando algo além do que ele esperava. Eu não posso, é o contrário. O que os meus concorrentes faziam naquela época? Eles falavam 2 meses e não conseguiam entregar. O cliente ficava puto. Depois ele ia entregar com 4. Perdia a credibilidade, o cara não indicava ele para ninguém. Por isso que eu estou te falando que o treinamento que vocês estão recebendo no Serratec, ele é a ponta do iceberg. Tem muita coisa para a gente falar de capacidade de organização, comando de gente, lidar com pessoas. Isso muda a história. Quando eu tinha 27 anos, eu estava fazendo palestra para 1.000 pessoas. Eu ia em auditórios, eu era convidado no Brasil inteiro para fazer palestra para 1.000 pessoas com 27 anos. A maioria de TI, naquela época, eram nerds. Se desse um microfone para um cara de TI naquela época, dava diarreia. O cara ficava nervoso, não conseguia falar. Eu ganhei capacidade de oratória porque eu percebi que era uma carência, era uma fortaleza, era algo que eu podia me diferenciar. É isso que eu estou dizendo. Então, tem muita coisa que vocês têm que pensar além do técnico. O Serratec está dando uma oportunidade imensa para vocês, mas vocês têm que complementar com outras coisas. Aí sim a gente está falando de um profissional muito mais completo para ter resultado. Lá na empresa, por exemplo, um diretor nosso, um dos meus diretores, veio do suporte. O outro diretor veio da área de infraestrutura. O outro diretor veio da área de finanças. Então, são competências que vão se complementando. Então, eu acho que vocês têm muito para aprender e o Serratec tem como missão da área técnica aí, mas sigam os gurus. O Leandro está falando que me usa aí como referência. Isso é importante que aconteça. Com certeza. Eu uso várias pessoas como minhas referências. Vocês têm que ter pessoas de referências. E o LinkedIn, por exemplo, eu não sei quantos de vocês me seguem lá, mas deveriam 100% estar seguindo lá. E lendo tudo que está escrito lá. Porque tem horas que você vai ver umas frases que eu coloco que você não vai dormir à noite. Eu falei, caraca, eu sou ruim pra cacete nesse troço. Putz, grila, tem que melhorar. A provocação. Então, se provoque, coloque você em situações de desconforto, que vocês sempre, sem sombra de dúvida, vocês vão acelerar a carreira de vocês. Vamos acabar, Silvana? Vamos. Deixa eu só convidar o pessoal para abrir as câmeras, Vladimir, para a gente tirar uma foto aí do final da nossa palestra. E é isso aí, valeu a pena acordar cedo, não foi? Valeu, com certeza. A Admira aí é um cara do bem aí, nota 10. Valeu muito. Mostra pra gente aí, né? a parte que ele precisa de colaboradores, não empregados, né? Exatamente precisa isso. de colaboradores, para crescer junto. É isso aí, gostei muito. Obrigada. Não é só sobre tecnologia, principalmente sobre pessoas. Obrigado. Isso aí. É muito legal, né? E a gente no relacionamento, né? Vocês veem que no curso do Serratec vocês estão estimulados a trabalhar em grupo em todas as disciplinas. E isso, Vladimir, traz alguns desafios para a gente da gestão, porque de vez em quando aparece algum conflito, alguma... Não, normal. Mas você tem que colocar em mente, quando o Serratec dá um trabalho de grupo e que dá um conflito, isso é mundo real. Quando dá o conflito, o professor está querendo 2 coisas, que você aprenda o conteúdo
e que você aprenda a lidar com os problemas. Mas tem um cara chato no grupo. A vida é assim, sempre tem um chato. Tem um chato da família, tem um chato no trabalho. Mas tem um cara que fica na minha aba. A vida é assim também. Tem um cara que fica na minha também até hoje, que quer se aproveitar de mim. É assim que funciona. Tem um que não fala nada. A vida é assim também. Sempre tem um que não fala nada, que não contribui. Então, você tem que aprender. É a preocupação do Pedro. Como é que eu aprendo a lidar com isso? Porque não dá para fugir, cara. Trabalhar em equipe, você vai aprender a lidar com uma coisa que é o mundo de verdade, que acontece todos os dias. Se você foge disso, você está evitando uma competência que você vai ter que ter no futuro. Não fuja do problema. Enfrenta. E eu acho também que o relacionamento também é uma oportunidade excelente de autoconhecimento, né? Sem dúvida. Se alguma coisa te incomoda, olha para ti também, né? Exatamente, olha no espelho. Olha no espelho. Então vamos lá, pessoal, olhando para frente, X, todo mundo lindo. Deixa eu salvar aqui. Show. Foi? Oi, deixa eu ver, tem mais uma página, vamos mais uma vez. Opa, hoje estamos com muitas câmeras abertas. Vamos lá de novo, todo mundo olhando, X. Pronto. Show de bola. Vamos encher as redes sociais aí, vamos convidar mais gente, vamos convidar mais amigos aí. Vamos fazer o CRTEC continuar contribuindo para a nossa profissão. Show de bola. Legal, muito obrigada, Vladimir. Obrigada a todos vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Boa semana para todos. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Final de semana. Não.